Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma raça bem bacana, bem conhecida inclusive, que é o Bulldog inglês. Nós vamos falar com o Antônio Carlos Donato, o Caco, que já veio aqui inclusive no episódio com a doutora Silvia falar sobre reprodução. E ele é proprietário do canil Fortuna, junto com o pai e a mãe dele. Eles criam o Bulldog desde 2003. Eles tiveram o melhor Bulldog de... Melhor Bulldog de 2001, 2002, 2003. 4, 5, 6. E o Tommy, Bulldog inglês, do melhor Bulldog do Brasil, 2004 e 2005. Ao longo desse período, o canil foi adquirindo Bulldogs oriundos da Europa e América do Sul, mantendo sempre em busca da qualidade e aperfeiçoamento da raça. Eles sempre se preocuparam com isso, preenchendo o perfil do padrão da raça determinado pela FCI. Então, além de ser um canil familiar, é um canil da região de Cotia. Então, nós estamos aqui, vamos conversar hoje com um expert, porque além de um baita criador, é veterinário, vai poder falar todos os prós e os contras dessa super raça. Isso aí. Boa, bem-vindo de novo. Tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui mais uma vez. Imagina, aquele episódio foi bem legal, né, de reprodução. Não foi tão curioso, né? Sim, não foi tão visto pelo público geral, porque talvez o tema seja meio pesado. Não, os episódios mais veterinários, técnicos, sabe, que a gente traz criador e traz adestrador, meio que bomba. Talvez esse episódio vai ser mais visto que o outro. Mas você sabe o que é engraçado? A gente percebeu isso quando a gente fazia a live, né, do canil. Com o veterinário, tipo, ia bem. Quando você colocava um filhotinho, meu Deus do céu. Bom, então o público gosta dessa. O público está afim de raça, está afim de treinamento de cães, está afim de outros assuntos, mas a gente tem que trazer informação técnica. Sim. Porque um dia esse cara vai lá pesquisar. Vai. Não, Exato. mas entre veterinários fez sucesso. Muitos veterinários mandaram mensagem legal. falando, nossa, eu não sabia disso, não sei o que, foi super bacana, façam mais. Mas obviamente é um público menor do que o público geral, que é de quem gosta de cães. Mas você começou a mexer com reprodução por causa dos Bulldogs? Justamente. Na verdade, assim... Porque o episódio é de Bulldog, mas mas a gente vai linkar até a minha profissão de hoje. Então, a gente tem Bulldog desde 99, né? Que naquela época tinham mais ou menos 5, 6 criadores no Brasil. E olhe lá. Né? Mas já tinha Bulldog em São Paulo, né? Tinha. Na verdade, tinha em São Paulo, era Dr. Herculano, que era do Griffin. Em Brasília tinha o Marcelo Mesquita. Tinha uma menina no Sul. Tinha o Eu Shimaia. lembro de ver Bulldog, acho que quase a minha vida toda, mas assim, devia ser pouco. Era muito pouco, hoje é bem muito mais. Sim, né? sim. Então, Isso tornou popular, né? Ele chegou, como eu estava te falando, então é uma raça que cresceu muito rápido de uma forma totalmente desgovernada. Como a maioria das raças que fizeram o Que mínimo de chegam na sucesso. moda, exatamente. Então, assim, é uma coisa complicada hoje para a gente, que é o que a gente tenta explicar o que tinha, né, na verdade. Então, quando a gente fala que a gente trouxe cães de fora, a gente foi atrás de cães com saúde, com não sei o quê, e requer investimento, né? Então, e aí quando ele chega no auge da moda no Brasil, o que acontece? Todo mundo quer criar Bulldog. E aí acaba acasalando Bulldog fora do padrão com Bulldog fora do padrão e vai indo, vai indo, vai indo, e a raça chegou no que está hoje. Mas você acha então que foi um fenômeno local, no Brasil, não foi mundial essa escalada de popularidade? A popularidade, assim, eu estava levantando até os dados até para o clube outro dia. O Bulldog sempre ficou entre os 10 nos últimos 10 anos. É mesmo? Nos últimos 15 anos. Você diz de registro. De registro. Caramba, De número? De quantidade? Caramba, que Sempre louco, ficou entre os 10 nos Quanto últimos nasce 15 anos. quanto é a média de filhote numa ninhada? A média é entre 5 e 6, mas Pô, já então tive tem que ter- ninhada de 13. Mas tem que ter muita ninhada então para ser popular assim, hein? Então assim, só que se você pegar os números dos últimos 5, 6 Tá anos... diminuindo. Não é diminuindo. Cai. Caiu. Assim, abaixo. Sim, porque não é uma raça simples de ter, né? Não. É uma raça que requer trabalho, assim... Não é que é difícil de ter, não posso falar mal da... Eu amo a raça. É um bicho que eu falo pra todo mundo. Bulldog é Bulldog e o resto é cachorro. Eles Não, mas são é que nem eu com únicos. Border Collie. Talvez o meu maior amor seja Border Collie, talvez eu vá ter Border Collie a vida inteira, mas nunca mais vou criar. Talvez um dia aconteça isso com você, vai saber. Exato. Né? Então, assim, hoje a gente tem um plantel extremamente reduzido, né? Então, mas aí, vamos falar da raça, Mas vamos falar da origem Da origem, né? Ele dá origem na Inglaterra, meados aí do século XVIII, por aí. Ele foi criado para brigar com touros. Por isso o nome
Mas era Bulldog. outro bicho. Calma, vamos lá. Era um bicho que era para Porque esse aí não vai brigar com ninguém. Eu vou chegar num ponto que você vai entender, você vai dar risada do meu primeiro Bulldog. O que significava brigar com touros? Bull baiting era uma coisa, Fight. era Rinha, né? uma rinha. Uma rinha. Isso, e aí foi proibida. Quando Era foi- um bulldog para um touro? Não, como que era? Não, era um monte de Bulldog brigando contra eles pro alto na jugular. Entendi. E Eram pegava- vários bulldogs com um touro. Isso. Tá. Mas era um bulldogão, né? Mas era. Então, aí que tá. Quando proibiram essas rinhas, a raça quase parou de existir. Sim. Porque ninguém queria mais, não servia pra mais nada. Porque era um cachorro que ficava fora de casa. Aí o que fizeram? Mais ou menos os que juntaram com o Pug, foram diminuindo. Pulgaram o bulldog. Dizem, né? Tá lá na história mais ou menos isso daí. Entendi. Então o que acontece? Você imagina que o Bulldog era alto, com cauda, Sim. com o crânio largo. Era tipo o cachorro do Tom e Jerry lá, o bulldog do Tom e Jerry? Não, o Bulldog já é um hipertipo. Né? Já Porque é um- já era Já mais é atarracado. quase que nem esses aí de hoje em dia. É, exato. Mas ele parecia, eu diria que é praticamente um boxer. Então, porque tem um Mais Old forte. English, não tem um Old bulldog, English. um bulldog que foi para os Estados Unidos? Na Com os verdade, ingleses. com os ingleses. Eles é. mantêm isso aí, né? Que é o bulldog. Parece um bull mastiff, um cachorrão. Isso, é um cachorrão. É. isso, Então, mas que tem é o um Old tricolor. English Bulldog e tem o Bulldog americano. Não, eu tô falando- Bulldog tem Bulldog, que aliás não bulldog é... americano que é o Old English Bulldog, eu acho, né? Calma. Não, acho que são dois. Tem Vamos ver. Bulldog. Não existe Bulldog em inglês. É Bulldog, Tá. Que é esse que você queria. que é o que eu queria. Tá. Certo. Que a gente chama de Bulldog em inglês erroneamente, Tá bom. mas é Bulldog. Ok. Aí você tem o francês, Sim. que é o pequenininho. O americano, que eu Você tem o considero que é o americano, Old e aí English você Bulldog. tem dois tipos do americano, que é o tipo Johnson e o tipo Scott. Ah. O Scott é um pouco mais Mais boxerado. mais boxerado. É. E aí você tem o Johnson, que é um parrudão, Então, mais estilo Bull Mastiff. Que é esse aí que eu Isso. tava achando que era o precurso, que era o bulldog inglês antigo. Não, tem nada a ver. Bulldog inglês antigo normalmente é Black and Tan, que é a cor do Não, mas o Rottweiler. tamanho era desse tamanho do bull mastiff, assim? Grande. Não chega a ser da altura de um Bull Mastiff, mas de Mais forte. de pesado. Que é o de tamanho peso. que de um pitbull? Certo? Não. De altura, você tá falando? Por aí. Mais largo ou mais cabeçudo? Meio que um pit monster, vai. Um pouquinho menor, vai. Mais ou menos isso. Tá? Então, Esse cachorro ia sumir do mapa. ia sumir do mapa. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a diminuir. Por quê? Porque eles são carinhosos, eles são extremamente afetivos. Então, só que ao mesmo tempo ele é folgado e marrento. Sim, brigão, né? E aí eu pergunto pra você, isso aí sumiu do Bulldog, a gente conseguiu tirar. Não. Como não sumiu do bulldog francês também, né? Por que eu falo que não conseguiu tirar? O meu primeiro Bulldog, eu fui congelar sêmen na USP. Ele nunca viu um touro na vida, nunca viu uma vaca, nunca. Só que eu entrava por trás do VRA, né? Na reprodução. E na reprodução tem lá os touros que ficam lá. Cara, se eu não tivesse com ele na guia, ele voou para pegar o touro. Ele nunca viu. Aí você vem falar que não tá lá? Tá lá, Acho escondido. Que tá, que nem nos border que estão aí hoje em dia. Exato, tá escondido lá. Mas O instinto tá lá. tá lá, o instinto tá. E um outro caso que aconteceu foi com uma cadela nossa na Argentina, no meio da exposição, tinha acabado de ganhar a raça, saindo todo feliz, tá o guarda de cavalo na porta. Puf. Aí ganhou o Best Show. Eu adorei, né? Fez prova de trabalho. Fez trabalho, exatamente. Junto com... Mas então, você falou dessas outras raças, mas e o Old English Bulldog que existe hoje? É o tal do Tem antigo? pouco ou não? hoje, né? Mas o que é o Old English Bulldog? Ele é o Bulldog verdade, americano? Não, é o Old English. É o Bulldog antigo. Ah. Um Bulldog desse tamanho. Que esse assim, que É maior, deveria, né? que praticamente sumiu do que é mapa. esse já praticamente não tem. Tem alguns criadores na Europa. No Brasil, Mas esse que eu saiba, eu não conheço ninguém. Só para fazer um parênteses, esse Bulldog americano é a galera que imigrou, imigrantes que eram da Inglaterra, que foram para os Estados Unidos, certo? Isso. E preservaram mais ou menos o cachorro que era. Né? Mas não tem. Se você pegar um Old English e pegar um Bulldog americano, É diferente. É diferente. Se você olhar no detalhe, é totalmente Mas é diferente. como várias raças que estão em dois continentes separados, né? Se você olhar para a Shetland da Europa América e do o Norte, americano. então são diferentes, mas é a mesma raça. É a mesma raça. Então, Se você olhar o Bulldog inglês, americano, o Bulldog, né? Origem puta americana e origem europeia É. são totalmente diferentes. Só que o sonho de um americano é ter a cabeça do europeu, e o sonho do europeu é ter o corpo do americano. E eles não misturam? Opa! Ah, tá bom.
Só não que é a assim, mesma raça. existem. Isso- É essa a raça- mesma raça. A Mas mesma essas raças raça. são FCI? Tudo é, não, Bulldog. É Bulldog. Ah, você tá falando do baixinho já. O meu Bulldog. É, o teu Bulldog. É. É uma tem, bagunça. você tem a linhagem europeia. Ah, sim, dos Bulldog normais. Isso. E você tem a linha, mesmo Bulldog, só que de linhagem americana. Que eles quiseram transformar esse Bulldog lutador num cachorro de companhia. De companhia. E conseguiram, porque o Bulldog hoje vive dentro de casa. E só uma pergunta: o Bulldog francês teve origem no Bulldog inglês ou nada a ver? É outra coisa? Eu acho que não, Tá, eu não lembro agora de cabeça. Depois a gente fala então em outro episódio. Mas pelo fato de vocês, dos criadores daquela época lá, de 200 anos atrás, colocarem o Pug, vários devem ser mais calmos, né? Você tem cachorro. Qual que é o grande problema? Várias linhas de sangue devem ter um pouco mais de Pug do que... Sim. Eu não sei quantos por cento que botaram de Pug. Exato. Então, assim, hoje, teoricamente, você já não olha nenhum Bulldog. O Bulldog não pode parecer um Pug. Né? Então, assim... Aqui pra gente que é leigo parece, né? Pra vocês é tudo a mesma cara. Bulldog francês e inglês. É muito parecido. Tudo achatadinho. Um é orelha em pé, cachorro outro... que tomou uma trombada de frente e ficou naquele E não jeito. pode, que é um grande problema do padrão. Se você olhar o padrão, o Bulldog não pode ter a cara achatada. O Bulldog tem que ter a cara comprida. Né? Comprida e prognata, né? Prognatismo eles são. Você não pode ter prognatismo excessivo, que aí é o famoso cachorro que quando cai chuva morre afogado. A gente precisa explicar o que é prognata para o pessoal de casa. Prognata, para quem não entende, é quando a mordedura do cão, a parte inferior, é mais... ultrapassa a superior, né? Então, porque a mordida em torquês é junto. Isso. E a mordida em tesoura é o de cima na frente e do de baixo. Então, assim, mas tudo tem um significado no padrão. Tá. Então, vou começar por um detalhe básico. O Bulldog não pode ter a cara achatada, a famosa cara de bolacha, né? Que quando você olha de lado, ele tem que ser bicudo. Ele tem que ser para frente, 45 graus. Mas isso tem um porquê. Quando ele mordia o touro, ele tem que respirar. Então ele morde, mas o nariz está para fora. Ele trava ali, pendura, né? Pendura. Ele gruda e fica respirando. A ruga, porque caiu sangue. Então lá fora, não chama ruga, chama sangria, né? É quando sai, então não atrapalha ele respirar. O que acontece? Quando você perde essa função... Ele morre afogado. Ele não morde. Ele não consegue morder. Ele fica sem respirar e se cair o sangue também ele fica morre afogado. Então, no padrão você vê isso. Não consegue morder. Que é o caso de um pug. Você viu o pug morder? Não, ele belisca. É difícil ele morder. Tipo, Bulldog, quando pega, você não vai até porque o pug foi selecionado totalmente para companhia. Sim. O cachorro mais pacato, pacífico que o né? Então, assim, o padrão explica as coisas nesse sentido. Outra coisa que tem no padrão, que tem sumido, e aí tem uma grande culpa do humano, né? Como foi diminuindo, o que acontece? A cauda vai encurtando, vai sumindo. Então, o Bulldog hoje, uma briga que a gente tem é com o rabo. Cauda e inserção. Então, assim, aonde ela fica e o tamanho que ela tem. Cauda ou vocês... Obrigado a ter. Ninguém não se corta rabo de Bulldog. Não, porque tem cachorros que são anuros, né? Sim. Não nasce Bulldog sem nunca cauda. Vi. Em 24 anos nunca vi. Porém, eu já vi a cauda entrar. Como assim? A pele passar por cima da cauda, que é o famoso a cauda encarnada que a gente fala. Mas a cauda é curtinha, então. Na verdade, a inserção é errada, porque é lá em cima, né? Não é no bumbum do Bulldog. E aí, quando ele cresce, ela volta e a pele passa por cima. Então, você não vê a cauda. Estranho. Você vê ali, tem um buraco. Então, isso hoje já tem genes associados com doença de coluna. Então, tudo vai assim. Mas isso é uma falta nossa. E hoje, tanto americano esqueceu cauda. Eu já cheguei em final de nacional americana, nenhum cachorro tinha rabo. Nenhum tinha rabo. Assim. Hoje, não. Hoje eles se preocupam demais. Por quê? Porque é por causa da saúde. Então, hoje se procura inserção no lugar certo e cauda. E como é que é a cauda dele? Puta, tem uma fotinho aí, não sei se vamos ele mostrar, consegue mas colocar. Enquanto ele vai procurando a foto, só pra... Eu perdi uma parte da história, eu acho, porque aí foi proibida lá as brigas com os touros, Isso, e aí quase sumiu, e aí ele voltou na própria Inglaterra para ser um cão de companhia? Isso, lá mesmo, naquela época.
Tá. Vários cães foram assim, né? E por que e aí que teve as cruzas com os Pug e aí que ficou esse Bulldog atual, tá Isso, bom. Exatamente. Tá. Então, como eu te disse, a cauda, ó, vamos lá, a cabeça. Mas é pequenininha a cauda deles. Esse que eu queria saber. Não é rabão. Não, cauda em bandeira não pode. Não, que é uma cauda de bem pequena em relação a outras raças, tá vendo? Ó. Então, mas o tamanho da cauda, ela, teoricamente, ela tem que ser pequena, não pode ser grande. Mas eu já vi Bulldog com cauda. Tá, mas esse tamanho que tá mostrando aí, seria de quantos centímetros? É 10 centímetros, 15 centímetros? Mais ou menos, uns Então, 10. uma cauda pequena, que eu achei que era cortada. Só que essa cauda pequena, mesmo sendo pequena, ela tem que estar aí. Sim. Então, porque quando você a tava gente falando olha- de cauda, eu tava imaginando cauda tipo, de Bull Terrier. Não é rabo. Não é um rabo, é uma cauda. Então, assim, quando a gente olha o padrão lá em cima, vê ele no perfil, então você olha que a cabeça dele é alongada. Sim. A cabeça não é Sim. achatada. Sim. Né? Aí você tem uma linha de dorso onde a cernelha tem que ser do tamanho da altura daqui do loin, né? do lombo. Uhum. Né? Tem que ser da mesma altura. Então, e depois você tem a inserção da cauda e a cauda. Entendi. Então hoje a gente tem perdido muito essa que a gente chama de top line, né? Que é a linha de superior. Então o cão está mais curto. E aí o que acontece? Quando você encurta ele, a cauda tende a subir, a inserção subir. Entendi. Né? Então, quando você sobe a inserção, complica. Acho melhor voltar para anterior ainda, né? Volta anterior, Volta pouquinho, lá, só isso. para. Né? Então, isso é uma visão lateral que você tem dele. A visão frontal que você tem dele, você tem que ter o quê? Um quadrado. Ele é muito formado- mais forte na frente, né? Eu Olha. costumo dizer que ele é 70-30. 70 na frente e 30 atrás. Olha de frente com direção Exato. e de trás. Você vê, e ele tem um andar que é dele, né? Ele anda, a movimentação é paralela na frente e ele joga para o meio. Tá, pra e qual é a trás. altura do Bulldog? Em torno aí de entre 30 e 40 centímetros. Tá. Você tá falando do quadrado, onde que é o quadrado? Aqui, ó. Esse quadrado. Uhum. Não é aqui. Tá. O pessoal gosta de fazer o quadrado aqui, não. Tá? É dentro, é interno. É interno. Tá. Né? E você tem que visualizar as patas de trás. Então a frente é mais Ela larga pode- que a é mais traseira, larga. bem mais larga que a traseira. 70-30. Então, quando É o você- dobro. Quando você olha aqui, você pode ter a pata até um pouco mais para cá, mais afastado, mas você tem que visualizar, as patas de E trás. quanto pesa um Bulldog? Varia. Na média aí. Padrão pede fêmea até 23 kg e macho até 25. E na realidade, As fêmeas até que você consegue manter entre 22 e 24. Macho bonito, eu não conheço um com menos de 27. com 40 centímetros de altura. Não, desse tamanho. Nossa. É o famoso baixinho É crenqueiro. um tijolo. E ele tem que ter um formato de pera. Se você olhar de cima, né? Então você olha, ele é assim, né? O famoso nadador, sabe? Aquelas Sim, cordas de sim, nadador. sim. Ele é assim. Mas aquele negócio de ter a frente mais rebaixada que a parte traseira Não é que ela é na mais verdade. rebaixada. Quando você tem mais rebaixada, você tem menos altura de pata. Menos altura de Ou pata. Ele não pata vai... arqueada, né? O ISS. Então você não vai ter uma movimentação correta. Certo. E aí Você vai dá jogar o vários braço Na verdade, a problemas. frente... Aí começa- Ele acabou de falar, né? Que a frente tem que ser da altura de trás. Tem que ser na mesma altura, então. Exato. Então esse negócio de falar que a frente tem que ser mais rebaixada, que muita gente fala. Não é. Tá, isso é um problema na raça. Não Porque vou falar tem, né? problema, é uma falta. É uma falta. E aí, tudo que você tiver a hipertificidade, ou seja, o hipertipo da raça, não é bom. Excesso de ruga, todo mundo adora. É aquela carinha. Bulldog não pode ter ruga. Bulldog tem uma ruga, Que é no fuço. que é na fuça. Então, assim, que é em cima do nariz. Ela não pode ultrapassar a narina. Então, hoje você pega o padrão americano, eles são extremamente... Qual que é o único lugar que tem 6 pontos na contagem americana? O nariz. Mas me fala uma coisa, você está falando padrão americano, sendo que a raça é inglesa. É que E nós estamos no FCI. Mas E aí os criadores todos aqui seguem o padrão americano. Não, todos chegaram no mesmo acordo. Então o padrão americano é igual ao inglês no momento. E Na o peso, verdade, a hoje altura, eles se, tudo igual. eles se conversam hoje Ah. muito porque antigamente não se conversava, né? Não se... Imagina isso, eu estou falando em 1900, vamos dizer. Telex, sei lá qual que é. Hoje, Código Morse. Hoje o cachorro ganhou no Japão, você já Sim. tem já está sabendo aqui na Sim, mesma, já tá está vendo, assistindo. já tá vendo, exatamente. Então, com essa troca
né? Tanto de você olhar, que assim, você fala para mim, Caco, o que você quer? Meu sonho realmente é juntar os dois. E a raça é uma só. Então agora os cachorros se tornaram cães de companhia, né? Então nem na Inglaterra, nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos se trabalha com Bulldog. Não. Não. Cão de companhia. Até porque se tornou outro biotipo e não tem como. Tanto que na UFC ele tá no grupo dos molossos ainda, né? No grupo 2. E na KC ele já é não esporte. Já é companhia. Já é companhia. E onde ele é mais popular no mundo? Ele é popular no mundo inteiro. É? É uma raça que todo mundo conhece. Você fala, ô, Bulldog. Tem na Ásia, tem na Europa, nos Estados Unidos. África. Tem um criador sul-africano bom pra caramba. Sven Melander, se eu não me engano. É um cara, gente boa pra caramba, mas assim, é um criador antigo. Mas são cães que vieram da Inglaterra. Saíram da Inglaterra e se expandiram. Hoje, para mim, os grandes criadores, Espanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, alguns, Peru está muito forte na raça, muito forte. Mas são cães que eles fazem a mesma coisa que a gente faz. Então eles têm cães europeus, sim, e aí foram para o México, que aí sim no México, eu diria que é que nem aqui, é uma mistureba só, eles misturam inglês com americano, linhagem americana com linhagem europeia, são muito bons criadores, ganharam 3 nacionais seguidas. Se os dois clubes lá se conversam, exato. E se pode ter um padrão um pouquinho mais americanizado, um pouco mais europeizado, todo mundo está fazendo esse laboratório aí, né? Todo mundo está tentando chegar ao quê? A mostrar para as pessoas que o padrão da raça tem o porquê de ter um padrão. Agora, por que se manteve ainda, por exemplo, esses padrões do dente e da ruga no focinho, se não vai ser mais um animal de mordida? Boa pergunta. Simplesmente porque virou um padrão. E em algum momento... Eu não acho que você vai conseguir mudar muito. Tá. Ele é um braquicefálico, já é uma raça difícil de você mexer. Uhum. Então, quanto mais característica você tentar colocar, a saúde vai embora. Que aí eu falo que quando eles usam o Bulldog em outras raças, para ganhar o quê? Por que o pessoal usa o Bulldog? Para ganhar força, para ganhar mordedura, para ganhar peso, para ganhar massa. Né? Então eles pegam, hoje, você pega o pessoal que cria bully, essas coisas, eles fazem F1, F2, e não tem Bulldog misturado. Tem Bulldog no meio, tem francês no meio. Sim. Então assim, eles querem... É engraçado falar assim, todo cachorro, toda ninhada que eu olho de um bully, eu falo, nossa, esse aqui eu gostei. Não, você não sabe nada, aquele ali é o melhor, tipo, é o mais ET. Assim. Mas é o estilo deles, eles fazem isso, entendeu? E na seleção dos criadores, dos melhores criadores, vocês estão preocupados com o temperamento? Sim. Porque o cão de companhia tem que ser um cão dócil, calmo. O problema maior do Bulldog, aí eu vou falar uma coisa que as pessoas vão falar, o Caco é meio louco. Então, primeiro, o Bulldog é um cão que fica sozinho, ele se adapta. Mas o que ele mais gosta é ter alguém do lado do pé dele. Como a maioria dos cachorros. Então, assim, outro dia me ligou um cara para comprar um cachorro, falou, pô, Caco, já falei com você, é mó cara, é mó tempão, não sei o quê. Agora é hora de comprar, me separei. Falei, como assim, filho? Você acabou de sair de um problema, você vai entrar em outro. E eu não digo um Bulldog, eu digo um cachorro. Você acabou de sair, tá morar numa casa nossa, põe um cachorro dentro de casa. Sozinho, né? Pô, Caco, você foi o único que falou isso pra mim. Falei, cara, é pro teu bem, não Nesse momento não é. Esse momento não é. Talvez ano que vem você já tá beleza, tá? E você compra o cachorro. Tá. Eu ia falar do temperamento mais pra frente, mas já que a gente tá tocando no assunto, por que você acha que a raça ficou tão popular? Você falou, no mundo inteiro tem, todo mundo conhece. Já que o temperamento, ainda que o temperamento não seja dos mais amigáveis, é um cachorro difícil, né? Depois a gente vai falar mais do temperamento, mas por que você acha que ficou tão popular? Pela aparência física? Ou pela história? Você já viu um filhote de Bulldog? Já. Filhotinho de Bulldog? Sim. Olha só a cara que porque o Bulldog eu nunca vi filhote, os filhotes mais bonitos que eu já vi na vida, tá? Bulldog inglês, Golden Retriever, Bernese, Samoyeda. Então são raças que quando você olha aquela bolinha de pelo, ou aquela ruguinha, você fala, ai meu Deus do céu. Então isso influenciou em quê? Na venda. Uhum.
que era quem? Que aquelas pessoas que vendiam em pet shop, Tinha cara que compra por impulso também. Caraca, o cara não estudou a raça. E quando ele vai ter a raça, aí que ele vai querer saber. Ele faz o trabalho inverso. Né? Em vez de estudar a raça antes para comprar. Sim, mas isso a maioria das pessoas fazem com todas as raças. Você vê o caso do Chow-Chow, o caso de tanta raça que dá problema, né? Que as pessoas não souberam entender. Exato. Então, de temperamento, eu falo para todo mundo: ou você manda no seu bulldog, ou ele vai mandar em você. Na verdade, eu uso outro termo, né? Ou ele vai cagar na sua cabeça, literalmente. Porque ele é folgado, ele é territorialista, ele é teimoso, ele vai querer te desafiar quando ele tiver lá seus 6 meses de idade, falar, não, eu que mando aqui, então você tem que pôr ele no lugar. Então, a primeira orientação que a gente dá para as pessoas que têm bulldog é defina o espaço dele na casa. Ponto final. Sim, você não vai me dar a casa inteira para ele. Controla o ambiente. E aí você vai liberando aos poucos. Óbvio que você vai ficar com ele no sofá um dia, mas ele tem que entender que é a hora que você quer, não é a hora que ele quer. Quando as pessoas escutam um pouco a gente, que é difícil, mas eles escutam, a coisa flui numa boa. Né? Quando eu não escuto, aí começa mas o cara que adquire com você falando todas essas verdades para ele já está informado, ou ele desiste, ou ele realmente está afim de ter um bulldog. Por isso que eu sou um péssimo vendedor. Eu concordo com você está certo. O vendedor não tem que vender para o primeiro cliente que aparecer. Exato. Tem que escolher. Então, assim, meu pai fala, eu falei, pai, não vai dar dor de cabeça para mim. Eu falei, é você que vai atender o telefone? Não, quem vai atender sou eu. Então, e eu como veterinário acabo fazendo a clínica deles, então assim, os BOs, as buchas, o que acontece, o que não acontece. Então, tudo isso a gente tem um feedback. Né? Então, são 20 anos aí na... Puta, e BO é uma palavra... É uma lista extensa no Bulldog, né? Se parar que tem 400 e poucas, 490 doenças genéticas, Bulldog descrito em quase todas. Caramba. 300 e poucas, se não me engano. Eu não lembro, eu parei de contar. Mas a gente costuma dizer que o Bulldog é uma raça boa para o veterinário, isso é verdade? Depende, né? E para mim, para eu como veterinário, não. Eu não gosto. Como criador... Não, mas é um cachorro que dá bastante... Dá demanda. Né? Porque ele tem problema, vamos supor, pele, cardíaco, reprodutivo. Então, não é que ele tem problema de pele, cardíaco, tudo isso. É assim, é uma raça que, primeiro, pele. O que envolve a pele? Sistema imune. O Bulldog tem um sistema imune baixo. Achei que é por causa das dobrinhas, das pelanquinhas. Então, aí quando tem o sistema imune baixo, é mais fácil bactéria, é mais fácil fungo. Aí começa. A dobrinha fica pretinha, começa não sei o quê. O olho, eles não têm tanta produção de lágrima. Aí vem ceratoconjuntivite seca, aí começa a ter que pingar colírio no olho do cara. Então, assim, são detalhes que dão trabalho. Não mas você fala isso Fala na cara do cara, tem que falar. Eu tô aqui falando, então assim, quem quiser vai então você vai dizer, os caras querem te matar, então. Né? Eles não gostam muito, não. Mas não tô nem aí. Os outros criadores? Não, me dou bem com todos. Só que assim... Na frente, por trás, os caras querem matar ele. Eles ficam meio bravos, entendeu? Mas eu vou falar o quê? Tipo, tem cachorro que vai em pista, eu falo, isso aqui não dá nem pra pensar. Ele, entendeu? Do tipo, o cachorro não respira bem, não anda bem, não tá legal. O Bulldog tem que estar saudável. Mas tem que falar real mesmo. Tem que falar real. É difícil debater na gente mesmo. É difícil. Tá, então, vamos lá. Quais são as principais doenças? Já que a gente tocou nisso, depois eu quero voltar no temperamento. As doenças do Bulldog. Esse também deve ser um dos motivos que está diminuindo, né? Porque o pessoal percebe que é um cachorro difícil de ter. Então, mas calma. Eu, quem quiser depois, pode seguir no meu canal do YouTube, que é o Caco Donato. Na pandemia, a gente começou a fazer as lives com todos os veterinários top em cada setor. Então, dermatologia foi o Ronaldo Lucas. Reprodução foi a Silvia, né? Óbvio. Teve a Liege de neonato. Teve o Selme de ortopedia. Então, para quê? Para a gente desmistificar os problemas. Então, por exemplo, antigamente, você olhava o cachorro com sarna, você falava, nossa, sarna demodece, é o famoso demodex, que é aquela sarna que não coça, o cachorro fica careca. Sarna negra. Sarna negra, exatamente. Hoje, se o cachorro não passeia na rua, não tem que tomar antipulga, pronto, acabou, não tem demodex. Não tem mais. Pode falar remédio aqui? Pode. Não. O Simparic, o Bravecto mata o demodex. O Credelli mata o demodex. O NexGard mata o demodex. Não deixa. E outra, o demodex está na pele de todos os animais. Então, é tipo só cravo, que o sistema imune do Bulldog cai, ele puff. E não é que ele explode, ele...
Só que quando toma o Simpar, ele demora que você não consegue sobreviver. Ou qualquer um desses que eu falei não sobrevive. Então é uma doença dos anos 80 que se tratava com remédio de vaca oral, o cachorro vomitava, minha mãe quase matou uma minha, né? Então assim, e hoje é super tranquilo. O que hoje afeta mais os bulldogs na pele são as dermatites, são as alergias, né? Os atópicos, que aí vão fazer uso de remédio contínuo, né? Então essas são as piores doenças de pele, né? Que são doenças que custam caro tratar. Essa é a real, né? E o que mais além de pele? A parte articular, né? Tem que tomar cuidado, porque a gente está em São Paulo. Eu vendo mais para quê? Para apartamento. Aí coloca lá no. Aí põe lá no mármore. piso mármore. E aí eles querem ver o bulldog o quê? Gordinho. Correndo com a bolinha. Correndo com a bolinha, exatamente. Então eu tô com um caso recente, né? Estourou o ligamento do joelho com 9 meses de idade. Fica pulando. Né? Ele não e aí deixa a unha grande, não corta a unha. Aí Não fica leva pra rua, não anda num piso melhor. Exato. Então, algumas coisas são adquiridas, né? Então a gente tem que orientar. Ah, você vai pôr em casa? Tem tapete? Beleza. Tem tapete é um pouquinho mais fácil. Não tem? Pode comprar aquele, vai na Leroy Merlin, na PVA, põe na casa, porque pelo menos nessa fase de crescimento, você tem que ter. Você tem muita energia, magro, corre, pula, né? Exatamente. E são duas coisas difíceis, né? Fazer a pessoa deixar um bulldog magro e interagir da maneira correta com ele. Então, qual que é a dificuldade do bulldog magro? Você acha que o pessoal gosta e acha que tem que ser assim? Ou porque de fato ele é muito Ele é comilão? forte, né? Ele não é gordo, ele é forte. Não, mas tem muitos Não. bem acima do peso. o aí. forte é o Mas forte. O forte e gordo é outra coisa. Outra coisa, exatamente. Então, mas aí que tá, ele pede muita comida, ele tem um apetite muito mais alto que o normal, Tem. ou as pessoas gostam mesmo de A gente, deixar o bicho acima do peso? as duas coisas. Se você pôr 500 gramas de ração, ele vai tentar comer as 500 gramas de ração. Sim. Não, eu tive quando eu fazia hospedagem na minha casa ainda, muitos anos atrás, eu tive um caso lá de um bulldog, o Theo. Ele tinha uns 2, 3 anos. Cara, a gente não tinha funcionário, então era só eu e eu dei uma bobeada, cara. De 1 minuto, cara. O bulldog entrou na sala de ração, Comeu o saco. ele enfiou a cabeça no saco e foi comendo, assim, juro que Nossa, foi 1 criador. minuto. E foi a sorte que foi 1 minuto. A gente pegou nas câmeras, depois Comeu era 1 5 minuto. quilos. Ele comeu 3,2 kg, cara, em 1 minuto. E aí, cara, ficou com uma barriga gigante, parece uma melancia. E Passar mal, aí, isso aí. puta, aí tudo bem, deu tudo certo, ainda bem. Não deu nenhum problema. Ainda Mas o bicho. E tem torção gástrica, bulldog? Então. Por isso. Aí é calorento, bebe água pra caramba. E... Então, assim, só voltando um pouquinho desse negócio de comer. Eles são gulosos. Então você tem que controlar. Normalmente, um dos donos é gordinho. Ou tende a gostar de comida. É verdade. Não pode falar mais gordinho. Gordofobia é crime. né? Gordo é crime, né? Você vai com a pessoa acima do peso? Como é que a gente pode falar? Bom, enfim. Então, assim... Descontrolado na descontrolado alimentação. na alimentação. sem a ração balanceada, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Você conseguir fazer ele crescer Pessoa com sobrepeso. Desfitness. Desculpa, Caco, continua aí. A gente tem os problemas. Não, tudo bem. Mas eu digo assim, você ter a consciência e tentar fazer o tutor, né? Manter o peso, daquela quantidade de... Claro que ele pede mais, ele sempre vai pedir A maioria mais. dos cachorros Sim, pedem mais. não, Coitado. o cachorro tem apetite alto. Aí fala assim, Porque o que coitadinho. Não, aí o cara chega, então, por exemplo, a gente vendeu um filhote hoje. Daqui 3 semanas, provavelmente tem a 3ª dose de vacina. Então ele vai vir. Quando vem, já toma bronca. Já tá mais pesado. Ai, Caco, ele passou fome, eu tenho certeza. Ele olhava pra minha cara, e ele faz aquela cara de gatinha assim. E você, tá bom. Então, assim, eu aviso, falo, olha, é muito mais fácil você engordar um bulldog do que você tirar 10 gramas dele. Então, assim, tem que sacrifício depois vai ser pior, né? pior. Então, você tem que trabalhar isso. Óbvio, ele tem uma fome desesperada, e aí ele tem uma outra coisa do bulldog. Ansiedade. Então, eles são extremamente ansiosos. Quando ele olha uma coisa e teima com uma coisa, acabou. O cachorro pode ser o cachorro mais dócil do mundo. Dou exemplo clássico. O Brown, que é o que fica lá na porta do escritório. Pode cair rojão, ele tá lá, sozinho. Se eu aparecer com uma sacola de compra, acabou minha vida. Enquanto eu não deixar ele cheirar, ele tá pulando, tá mordendo, ele rasga a sacola, ele faz o diabo. Eu pus no chão, ele volta.
quanto dele. Então, Tá, mas nesse caso, assim, que a gente tem que indicar atividades para o Bulldog, né? Quais atividades que você indica? caminhada, Que? básico. Quanto você acha que é o ideal por dia? Depende, aí vai variar do cão. Por isso que eu falo, o Bulldog não é sempre igual um com o outro. Tem Bulldog Na que você- média, na média 15 de manhã, 15 à tarde, olha lá, não vai muito. E tem que ser mais. horários frescos, né? É, cedo pela manhã e final de tarde. Né? Eu vou andar com ele meio-dia, beleza, no inverno dos Estados Unidos. Aqui não. Né? Então, o que eu já socorri de Bulldog passando mal no Ibirapuera, dá mais de 10. Então, assim, existem coisas e coisas. Eu vou explicar um pouco para vocês o sistema mais respiratório deles. Então, assim, as narinas têm que ser abertas. O que é a síndrome do braquicefálico? Narina fechada, palato alongado, hipoplasia de traqueia, estenose traqueal e concha fechada. São básicos os 5. Né? O que acontece? Normalmente, o Bulldog tem uma delas. Então, às vezes ele já tá tem... no pacote da raça mesmo. Não é. É assim. Você olha o Bulldog filhote, você já consegue ver o tamanho da narina. Só que você não consegue ver a concha. Concha só com endoscopia. Então você pode ter uma narina gigante, Mas se não passar o ar, mas se não passar o ar. Então começa por aí. Passando o ar, normalmente os braquicefálicos têm o palato um pouco mais, o palato mole um pouco mais alongado. Isso é normal de todo o braquicefálico, é o né? Então, quando o Bulldog tem, o que ele vira? Um trator. Ou seja, já dificulta a respiração. Se ele tem uma traqueia hipoplásica, ou talvez diminuta, não chega nem precisa ser hipo. Como é que chega esse ar lá dentro? Né? Então, tomar cuidado no... então Mas tudo isso se junta... você começa a caminhar com ele consegue desenvolver um pouco essas limitações que ele teria? Ele vai aprender... Tipo assim, fazer um adquirido ao contrário, um adquirido que melhora. Que melhora, sim. Mas eu digo Tipo assim... uma fisioterapia para isso. Exato. Então, o que acontece? Tudo isso envolvido, existe uma outra coisa que chama a ansiedade deles. Então, por acelera exemplo, tudo lá, né? O que acontece? Tem um cachorro, criação nossa. O cachorro não tem nada. A traqueia é normal, o palato é normal, a narina é normal. Só que ele tem um sério problema, ele odeia carro. E não consegue. Os donos moram aqui e moram em São José. Tudo bem que eles fazem viagens de madrugada para poder levar o cachorro, porque não tem trânsito. Só que assim, Caco, é 2 horas. Se passou de 2 horas, começa o transtorno. Ele entra numa ansiedade que começa a girar. Aí ele fala, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele começa a respirar mal. Ele começa a respirar mal, ele entra em hipertermia. Entra em hipertermia, pum. Então, esse é o quadro. Por isso que eu falo, às vezes você tem tudo normal e um cachorro que é ansioso, um cachorro que não foi trabalhado, você começa a ter outros problemas adquiridos. Isso não é legal. Entendeu? E aí que eu falo que tem que ter um pouquinho do manejo do trabalho, do adestrador, da pessoa que pode te ajudar a cuidar desse cão mentalmente. Então, por exemplo, eu falei para você, o Vitor, acho que veio aí esses dias. Cara, o que a gente corrige de tutor, muito mais do que o cão, vocês sabem disso. Sim. Entendeu? No caso do Bulldog, então, né? Sobrepeso, problemas Folgado, articulares, tudo. folgado. Se o cara não for orientado ou não tiver juízo... Bom, a gente falou dos problemas dermatológicos, dos problemas respiratórios e os ortopédicos a gente não falou tanto. O que acontece? Ortopédico, vamos lá. Displasia coxofemoral. Praticamente todos. É mais do que cotovelo? Muito mais. É. A displasia de cotovelo, olha, que eu tive, Nossa. acho que foram 2. Vamos fazer... Displasia de cotovelo. Só que a displasia de cotovelo é dividida em 4, né? Esse é o problema. São 4 ou 5 detalhes. O Bulldog, você não vai conseguir ver isso. Porque ele é torto. Tem esse problema. Pensa assim, tudo que é certo numa raça é errado no Bulldog. E tudo que é errado no Bulldog É certo. é certo nas raças. Então, por exemplo, Por isso que você fala que nenhum os bulldogs e cachorro os pode cachorros. fazer roll. O Bulldog, o que ele tem que fazer? Roll. Ele tem que andar assim. A bundinha tem que andar assim. Faz um Golden andar assim, pra você ver o que acontece. Não anda. Só que assim, a displasia para o Bulldog não interfere tanto quanto para um Golden, quanto para um Rottweiler. Que tem muito músculo? Não. A conformação dele, beleza.
O que não pode ter é subluxação, que aí sai a cabeça. E também não é um cachorro de esporte, né? Não é um cachorro que o cara vai jogar frisbee, fazer agility. Tem cachorro que faz agility, tem vários. Não, mas são sessões. Tem skatistas lá, que tem clube, e os surfistas também. Os surfistas também, tem tudo. Então eles fazem. Então, assim, a questão é você saber o que dá ou o que não dá. Então, por exemplo, luxação de patela. Bulldog tem? Maioria dá uma escapada. Só que a gente já está controlando isso. Mas como é que você controla isso? Esse aqui não tem luxação de patela, que você vê na mão. Saiu? Não. Saiu? Não. Beleza. Quantos meses tem? 1 ano. Beleza. Não vai sair mais, libera. Você acha que alguém vai lá, olha um por um para ver se produziu, se não produziu? Porque não tem um exame genético. O exame é clínico. O exame é clínico. Então, por exemplo, narina, não existe genética. Você tem que olhar e falar assim, esse não tem, esse não tem. Mas o filhote pode ter. Não adianta. Você vai ter que juntar CRE com CRE. Sim. A partir do momento que você tem os testes genéticos, os marcadores genéticos, vai melhorando. Só que, por exemplo, da displasia, tem uma porrada de gene. Então você não vai conseguir fechar naquilo ali. Você faz o quê? Radiografa pai, radiografa mãe. Beleza. Provado, vai. Significa que o filhote não vai ter? Não. Então, os ortopédicos. Displasia coxomural, luxação de patela, coluna, né? Principalmente as hemivértebras, que todos têm. Hemivértebra todos têm. E você tem... É engraçado que você tem muito menos lesão de medula em bulldog inglês do que bulldog francês. O bulldog francês hoje, se você perguntar para o Selma, ele opera praticamente 2 colunas por semana. Ponto. Porque trava. O bulldog inglês não trava. Difícil. Lógico, tem caso? Tem. Mas é muito menos. Né? Então, displasia do cotovelo? Existe. Mas não é tão comum. Né? Existe uma coisa do bulldog que eu aprendi com um americano que chama-se acomodação do cotovelo. Por isso que a gente fala para crescer devagar, magrinho, que não sei o que. Então, assim, o cotovelo dele, imagina que ele já tem o cotovelo literalmente para fora. Uhum. Se você engorda ele rápido, não tem como, ele arreia. Quando você cresce direitinho, ele vai parecer um magrelo, assim. Uhum. Só que aí vai vir o peito. Na hora que vem o peito, encaixa o cotovelo. Entendi. O que o pessoal faz? Engorda porque quer ver o cachorrinho bonitinho. Cara, na hora que desce o peito, desce no chão. Então, assim, quantos rebaixado. Rebaixa. Que é aí que vem o tal do rebaixado. Entendi. Ele não tem que ser rebaixado. Ele foi adquiridamente rebaixado. Então hoje você quer as pessoas querem mais Tom e Jerry do que sei lá o quê. Patinha desse tamanho. Sim. Só que patinha desse tamanho não anda. Como é que ele vai andar? Vai andar assim. Não tem como. Então, tudo... Daí vira um cachorro super sedentário, né? Eles já são preguiçosos também. Né? Então assim, você tem os dois lados. Você tem o virado na giraia, você tem o preguiçoso, você tem o folgado, você tem o medroso, que para mim são os piores. Né? Acho que o medo ainda... É o pior deles. Inseguro, insegurança. Eles não são muito inseguros, eles são... Não, mas se você fizer um mau trabalho inicial ali, socialização, ambientação, né? E outra coisa... transformar ele no medroso... E hoje, mais importante é a sociabilização. Sim. Se você fazer seu filhote brincar com Golden, com Dog alemão, com Spitz alemão, com não sei o que, ele vai numa boa. Vai numa boa. Agora... Se você trancar ele dentro de casa e soltar ele com 6 meses num parque, tudo pode acontecer. Então, e normalmente ele não vai brigar com o pequeno. Ele vai nos grandes. E aí que eu falo que está indo ele lá atrás. Então eu costumo dizer, passou da linha do horizonte do olho dele, ele já fica... Então é uma coisa que acontece. Quando você fala do bulldog ser folgado, o que você quer dizer? Só para o pessoal que está em casa entender. O que é o folgado? O folgado é o adolescente. É assim. Na fase da adolescência, você está falando. Mas qual é o comportamento que você está se referindo? O principal deles é desafiar você. Tá. Quando toma uma bronca? Ou fazer alguma coisa sai daí, não sei o quê, vai tomar bronca, do tipo, você puxa ele e fala não. Então ele tem um baixo grau de tolerância à frustração. Tolerância à frustração, exatamente. Então, assim, isso é uma parte. O folgado dele, assim, e a gente gosta, que é o que ele estava falando, a gente gosta do folgado dele. Ele é folgado, mas é legal. Não.
Não é legal. Então você tem que pôr o limite. Porque lá na frente ele vai se tornar um cachorro agressivo. É. E eles tendem a ser velhos ranzinzas. Então eu conto a história do Wilber, coitado da minha avó falecida. Minha avó sentava aqui, ele deitava do outro lado do sofá. E ficava assistindo TV os dois. Horas. De repente ele levantava do sofá, vinha andando e ficava assim na cara da velha de 90 anos de idade que não fazia nada. E ele já com 11. Você tinha que ir lá, tirar a velha do sofá, pôr do outro lado para ele querer sentar. Você trocava a velha, não o cachorro. Mas por que trocava a velha? É bom que ela sempre Porque movimentar um pouco. Mas por que isso? Porque quando a gente deixava ele no sofá, ele fazia o que ele queria. E aí quando ficou velho, ele achou que era dono. Você encostava nele no sofá, sobrava para todo mundo. E deve ser complicado botar uma focinheira no bulldog. Hoje já tem umas focinheiras. Deve ser desse tamanho. Não, é uma máscara parecendo do Jason. Do Jason. Do Jason não, do Hannibal. Do Hannibal. Isso, Hannibal. Do Hannibal. Então, eu já vi essas. Psicopata. Mas a gente usa bastante. Porque às vezes tem que fazer uma tem que imagina, olhar o ouvido. O cara trava na mordida lá, imagina. Trava. Não solta mais. Não, é uma mordida pesada. Né? É uma mordida pesada. Dói. Do bulldog. A beliscada. Mordida nível 6. Mas posso falar, eles. Engraçado. Eu só vi morder mesmo. Morder mesmo. Em outros cães. De travar. De travar mesmo. Em Não, humano. tá bom. Dá umas mordidas em humano. Então, ele belisca. Ele do tipo, ele fala assim. Que já é uma alicatada, já é uma bela de uma alicatada. Dói pra caramba. Fura. Só faz assim, que é a coisa do, sai. Sim, que é a coisa do mas instinto mesmo, né? Que ele pegava animais, né? Como outras raças de cães que a gente conhece que não acham que a gente é ameaça e ataca outros bichos também. Não, mas isso é fato. Eu não me lembro de ter um caso de bulldog agressivo, já peguei vários, mas que, lógico, foram casos super graves de morder e machucar, mas não era de morder e segurar. Era uma beliscada e solta. Só que a beliscada deles machuca. Agora, já peguei casos de bulldog mordendo outros cães, brigando feio, que era briga feia. Mordia e segurava e, pra tirar, eu vou te falar, já e pra você ver como vira a chavinha de um bulldog rápido. Eu tinha 2 cadelas, Bulgar e Bugatti. Nasceram, saíram irmãs, né? Pariram no mesmo dia. Olha que louco. E viviam juntas. Ficaram juntas na gravidez, uma lambia a outra, carinho pra lá, carinho pra cá. Bom, as 2 pariram. Tiveram as ninhadas. Aí tava na maternidade, desce as 2, sempre viveram junto. Nossa. Nunca conseguiram. Rolou um pau. Não, né? Era sangue pra tudo quanto é lado no canil. E não é briguinha, tipo, sai daqui. Não. É briga séria. É uma briga de arrancar e querer matar o outro mesmo. Foi a briga com o boi, praticamente, com o touro, né? Foi. Agora... por que fez isso? Para defender a prole lá, defender. Mas eles não estavam mais com a prole, né? Estavam sozinhas. Entendeu? Então, assim, eles mudam. Dependendo do ambiente que tá, dependendo do jeito que foi tratado ou o que aconteceu, tudo muda. Tá, então, fazer uma boa sociabilização é importante, colocar limites desde cedo, né? Não deixar ele fazer tudo. Não deixar engordar. Não deixar engordar. Como que é a questão... Não, mas daí já estamos falando de saúde, né? Questão de comportamento. Como que é a questão da ansiedade que você falou? Ele é muito ansioso. Esse negócio de ele não ficar sozinho. Então, ficar sozinho é o que eu falo para as pessoas. Eu não gosto de deixar nenhum cachorro sozinho. Mesmo que seja um Spitz, mesmo que seja um Bulldog. Mas em alguns momentos é o caso obrigatório, né? Calma. Tem família que tem só um cachorro. Então, em algum momento ele vai ficar sozinho, né? Mas o que eu digo assim, uma coisa é você vai trabalhar e volta. Sim. Né? E às vezes tem empregado em casa, todas essas coisas. O que eu não gosto é quando o cara sai às 8 da manhã e volta às 8 da noite. Não, isso é ruim. E aí, o que acontece? Eu falo pro cara, você vai sair de manhã com tudo limpo e vai chegar em casa com tudo sujo, tudo revirado. Ele é um bebê. Agora, desde pequeno você vai dando e espaçando, ele vai se acostumando no mundo. Sim. Entendeu? Então, mas o ser humano é meio maluco, porque quando ele tem um bebê humano, ele nunca deixa o bebê sozinho. Exato. O bebê vai ficar sozinho com 12, 13 anos, 10, 12, 13 anos. Exato. Não vai ficar sozinho nem com 5, nem com 6, nem com 7 anos, entendeu? Aí no campo, com 2, 3, 4 meses, já vou deixar o dia inteiro. E aí já não controlou o ambiente. Pode acontecer vários acidentes, materiais e com o próprio bicho. O Caco, como que é o bulldog? Assim, os casos que eu tive mais dificuldade
para ensinar xixi e cocô, a maioria dos casos eram em bulldog, seja francês ou inglês, tá? Acho que mais no francês, hein? Mas os que eu tive foram nos dois, assim, disparados. Falo assim, nossa, que caso que a cão ideal teve mais dificuldade de educar o xixi e cocô? Você pega lá, em todo histórico, bulldogs Tá lá na frente. Tá na frente, com certeza, né? A mesma coisa para morder móveis, né? Lógico, tem a fase lá de troca de dentes, não sei o que, mas tirando essa fase de troca de dentes, qual foi os casos mais desafiadores? Bulldogs, né? Você vê isso também, você que lida direto com a raça, percebe isso também, essa dificuldade para necessidades no local correto e para móveis? Vamos lá, então vamos por partes. Xixi e cocô. Tá. Então, é uma lenda que o macho marca mais território que a fêmea. Uhum. Uma fêmea territorialista de bulldog é 20 vezes pior que um macho. Muito pior. Porque o que ela faz? Ela faz assim, xixi, 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 aí acabou o xixi, cocô, 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 e ela vai rodando, ela não fala no mesmo lugar. Eu tinha uma, chamava Splash. Ela era demais, ela ganhou tudo e tal. Só que, cara, ninguém, nem macho nem fêmea com ela. Ela não suportava ninguém, só a gente. Humano, cara, era a coisa mais doce da face da Terra. Mas com um cachorro, outro animal, ela não gostava. Então, o que fazia? Quando soltava, era muito engraçado. Porque, assim, ela fazia xixi, 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 xixi. Aí o primeiro cocô... Aí você via que uma hora ela estava fazendo força do outro lado para sair, tipo, uma gosminha, e saia toda feliz. Marcando o território mesmo, literalmente. Uhum. Entendeu? Então, assim, é difícil educar? Não. Mas tem que ser... Porque não são burros, né? São cachorros inteligentes. Não. Também não existe... Você não pode mais falar burro. É falta de... Tá bom. Não são o quê? Limitados. Cara, ele de burro... A gente não pode falar mais eu costumo dizer que de burro não tem nada. Não, eles são bem espertos. Eles são bem espertos. Eles conseguem manipular a família se fácil. você vê os cachorros do facilmente. grupo 2, que é o grupo que eles estão no FCI, são os cães de trabalho. Sim. São cães inteligentes, São. né? Cães Você que todo consegue, mundo por isso que eu adestra. falo assim, você consegue educar um bulldog? Você consegue educar um bulldog. Bom, Qual que é o O problema? Vitor deve conseguir fácil. O Os Vitor- dois não, né? Só que, por exemplo, tem um lá que o Vitor mesmo fala, esse aqui vai ser difícil. E ninguém sabe o que aconteceu com o cachorro. Você põe ele na guia, é o que eu falo, vem uma ansiedade, ou nem coletar, ele consegue coletar direito. Então, assim, é um cachorro que eu vou usar? Não sei. Isso passa? Não sei. Eu acho que passa. Mas, assim, é muito mais da ansiedade, porque a hora que sai para trabalhar, a hora que o Vitor sai, e ele é um atlético, o cachorro. Então ele vai... O Vitor anda 2, 3 quilômetros com o cachorro. Numa boa. E assim, a hora que ele volta mais calmo. Então esse trabalho está sendo feito com esse cão para realmente saber se é dele ou se é alguma coisa que adquiriu, porque não era assim. Então, é o que eu te falo. Então, xixi e cocô é fácil de educar, mas tem que ser muito regradinho. E a questão das mordidas? Mordida, vamos lá. Bulldog em inglês, ele vai mirar uma coisa e vai destruir aquilo. Acabou. Se for sofá, É, eu sou fã. Francês é o contrário. Francês rói a casa inteira. Tudo. Ele não tem uma coisa que ele... Não, é o pé daqui, é o pé dali, é o pé dali. Mas peraí, vocês têm pro rixa, os criadores? Não, eu de- criei francês já. Ah, tá, mas o criador de tô bulldog falando... francês e o de bulldog Não, inglês tem rixa? não, porque a pessoa acha que o bulldog francês é a mesma coisa que o bulldog inglês, só que miniatura. E não tem é. nada a Não, ver. é diferente, é bem diferente. Nada a ver. Não, tem algumas coisas parecidas até, mas Mas lógico, que é um não- cachorro, são dois cães. Sim, mas assim, não tem... Não, mas tem flatulência, tem ronco, as coisas são parecidas. Então, é o que eu falei. Eu já tive um bulldog francês, quando ele relaxava no carro, Ah, ligava ele uma é- câmera de gás, Exato, meu. Que aí relaxa o esfíncter Mas- e silenciosamente. Mas aí... Então, assim, eles têm tendência de destruição. Tem. Então, por exemplo... Só que se ele não gostar daquilo, ele não vai nem olhar. Então, Se ele gostar da Harley Davidson do dono, ferrou. que eu já tive de cara que reclamou que o cachorro comeu para-choque, vários. Vários. Então, assim, é tudo que eu falo. Tem coisas e coisas. Se você deixar um cachorro de 6 meses sozinho, Sim. 12 horas Não lá, controlou o ambiente, acabou. deixou junto com o carro, eu não tinha que fazer, Eu não roeu o fazia carro. com o carro. É. Eu não tinha que fazer com a cama, roeu a cama. Aí ele me deixou solto na casa, e eu falo, é um elefante numa loja de cristal, onde ele passa, derruba, que ele derrubar, ele come, ou pelo menos vai mastigar para ver o que é. Né? Eles têm disso, às vezes eles pegam, eles não engolem. Bulldog inglês é assim, o bulldog, ele gosta de morder. Mas ele não ingere. Ele não é de ingerir, é difícil.
Óbvio que ingere, óbvio que Sim, ingere. sim. Mas ele não é, por exemplo, ele pega a bolinha, ele destrói a bolinha, mas ele não quer comer a bolinha. Entendeu? Então, o grande problema de bulldog inglês é quando são coisas pequenas, porque passa, eles engolem. Agora, por exemplo, pegar uma madeira, sei lá, o pé da mesa, ele vai destruir o pé e vai ficar mastigando lá. Eles gostam de Kong? Daqueles... Adoro. Então. O que você recomenda de brinquedos? Mordedores, de forma geral? Então assim, pelúcia, só com supervisão. Vai destruir, né? Vai. Então assim, a brincadeira... E outra, você brincou de puxar, rasgou, já era, ele vai lá. E outra, eles vão lá, tiram... Aí, aquilo lá eles comem, o branquinho lá de dentro. Sim, o enchimento. O enchimento. Tem um macaquinho famoso, né, que agora ele não vem mais o olhinho, agora eles costuram o olhinho, né? Sim, porque antigamente era o maior acidente que tinha, era engolir os olhinhos dos macaquinhos. Então assim, pelúcia, só sob sua observação. Os de morder, né, os mordedores plásticos, com certeza. Principalmente quando vai ficar sozinho, né? Eles adoram, ficam lá mastigando horas. Os Kongs educativos, eu gosto muito de colocar, às vezes, banana no Kong, congela e deixa para ele ficar 2 horas lambendo aquilo lá. Então, assim, você tem que educar ele e ensinar para ele algumas coisas. Burro não é, mas eles são... Você é meio cabeça dura. Folgado. E eles são insistentes, né? É. Uma das reclamações que eu mais tenho na parte comportamental dos bulldogs é que você, Gustavo, nada segura esse cachorro, ele leva tudo no peito. Ele vai colocando a cabeça, vai jogando o corpo e vai destruindo gradinha, portãozinho. Então, o portãozinho que funciona para labrador, golden, ele fala, não adianta colocar esse portãozinho, eu preciso mandar construir um e soldar, porque o bicho leva na porrada. É um trator, assim, né? ele é muito forte. Sim, Muito forte. Muito forte. Então, as pessoas falam assim, vamos falar, por exemplo, de guia. Ele tem problema aqui, então não posso usar um enforcador. Aí você põe o peitoralzão. Acabou. Charretão. Já era. Não, Com uma charreta já vai. Aí vira põe lanche. É um patins. Exato. Aí vira lanche. Aí você vê as veinhas correndo. Qual é a ferramenta que você indica? Porque também... A primeira, É. normalmente quando vai para casa eu mando colocar um colarzinho e dar a bronca com o colarzinho. Certo. Devagar. Né? Vai lá e... Não. E puxa pelo colar e não mais nada. Quando vai para a rua, eu gosto de educar com enforcador. Tá? Não de metal, normalmente de pano, para não assustar nem com barulho, para não traumatizar. Sim, de nylon, né? Ou às vezes eu ponho a própria guia, eu tenho aquelas mendota americana fininha, né? Então Sim. eu ponho ela, travo. Guia de exposição. Não, guia, mendota porque é aquele nylon, mas ele é trançadinho. Sim. Aí eu ponho, travo ela dentro de casa. Ele mesmo pisa, ele mesmo puxa, ele viu que não tem ninguém, ele vai se educando. E na hora que você dá o tranco, ele já está mais tranquilo. E aí sim, a partir do momento que ele obedece comando, obedece você, obedece o vem, que é o mais difícil, né? Porque ele não vem. Vem cá. Aí você mostra o pãozinho e ele vem voando. Então assim, a partir do momento que ele obedece, aí sim você pode migrar para um peitoral que é mais confortável. Sim. Por ele ser comilão, se a pessoa souber lidar com o manejo alimentar dele, treina fácil. Sim. O cara é guloso. Vem que você ganha, ele vai Tem indo. um cara no Instagram que é fantástico, chama Burro, só achar ele. E ele ensina, agora ele está com outro filhote do cachorro dele. Ele está fazendo os dois se adaptarem. São 2 machos. Sim. E não castrados. Né? Cara, o macho dele é a coisa mais engraçada, mas é tudo à base de comida. Eu não gosto muito de comida. Não, mas o bulldog gosta. Não, mas eu digo, é assim, eu prefiro tentar mexer com um brinquedo primeiro. Sim. Entendeu? Então, a banana dentro do Kong, depois você tira a banana, ele adora o Kong. É um jeito. Sim. Então, dá para você corrigir ele? Dá. Mas assim, o grande problema de hoje são os tutores e não os cachorros. Sim, sem dúvida. Aí você tem um cachorro que tende a ser inseguro, com um dono que é extremamente inseguro, acabou. Que não faz um bom O trabalho. cachorro monta em cima mesmo. Monta, e aí Domina a casa. vai dominar a casa e aí acabou, amigão. Aí não tem muito o que É fazer. aí que começa a agressividade, começa um monte de outros problemas lá na casa. E aí eu queria saber assim, você falou do enforcador, né? Mas hoje a gente vê o pessoal demonizando o enforcador, né? Porque machuca, se você souber usar, ainda assim enforca, blá blá blá. Você pega casos de cães que passaram por adestradores desses mais positivos aí, estritamente positivos, e que dá problema e volta. Como que tem sido isso, essa rotina para você? Eu sou um cara da velha guarda.
Então, assim, não é que enforcador machuca. Se você souber usar enforcador, você não vai machucar ninguém. Sim, lógico. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, exatamente. Tanto que, assim, isso é contra peitoral? Não, mas tem hora que dá para pôr e tem hora que você não pode pôr. Sim. É simples. Sim. Então, com relação aos adestramentos positivos, aquelas coisas todas, o que eu vejo? O Bulldog acaba montando. Montando, que eu digo, né? Acaba dominando mais o dono do que o normal. Sim. Eles não são muito assim, não. Eles são mais da moda antiga. É um temperamento diferente. O cachorro, difícil. É difícil. Não é uma raça fácil para um dono de primeira viagem, né? Uma pessoa que não tem tanta experiência. Também não assim, mas assim, desde que a pessoa esteja ciente Disso desde o início. Desde o início. E já faça um trabalho sério desde Exato. o início, né? Então, por exemplo, a Cibele agora, ela teve um Bulldog, morreu faz uns 6 meses, durou quase 11 anos. Uhum. Aí ela falou, Caco, vou pegar o outro. Eu falei, Sibeli, já tirei férias. Ela falou, já tirei férias porque eu vou educar ele em casa, porque o outro me deu trabalho e para corrigir me deu 10 vezes mais trabalho. Então, assim, ela já está ciente. Só que é o que eu falo, depois você tem um Bulldog, difícil trocar de raça. Então, por quê? Vamos falar das coisas boas, então? Porque Vamos. Aliás, antes de falar das coisas boas... Não acabamos Exato, com isso. vamos terminar. Já, Tá bom. Você falou... Não, mas neurológica. A gente não falou. Não falou cardíaca, neurológica, de olho, tem alguma coisa? Então, o cardíaco hoje é assim... com os exames precoces hoje, cara, é difícil perder o Bulldog. Na verdade, você até perde ele de um infarte. Pode perder por hipertermia, né? Ele não morreu do coração, Não, ele morreu porque ele esquentou. Esquentou o motor, né? Exato. Então, assim, muita coisa se jogava no coração que não é real. Então não é tão importante assim. Não, é importante, mas, por exemplo, falando com o Giga, que é o Goldfeber, que é o cardiologista, ele fala, cara, você tem que entender, o coração deles é diferente. É maior que o normal. Você cai numa mão de um cara recém-formado que faz eco e vê que a parede X está um pouco maior, o cara já, tá com isso. E, na verdade, é um coração normal de um Bulldog. Hoje a gente sabe disso. Há 15 anos atrás não se sabia porque não tinha N para isso. Hoje tem. Então, o controle do coração, pra você ter ideia, eu perdi acho que 2 cardíacos. Então não é uma coisa... Não é uma coisa assim... tão importante assim. Não, é importante, mas não é uma coisa... Não vai morrer disso, né? Difícil. O que eles morrem, que tem muito, e aí você vê aqueles bulldogs novos que morrem, é o quê? O cachorro não respira bem, faz uma hiperventilação. Não é hiperventilação, mas ele, de tanto esforço, ele acaba tendo uma atrofia de pulmonar, estenose pulmonar, né, do coração. Mas é de tanto esforço para respirar que o coração começa a dar pau. Isso você pega em filhote, de 8, 9 meses já. E esses são os tais, falam, o Bulldog tem muito mal súbito. Talvez seja disso. Tá. Que aí junta ansiedade, respirando mal e o pifa o coração. Então é um monte de coisinha que vai juntando que você fala assim, morreu do coração. Não. Ele pode ter morrido do coração? Beleza, mas assim, o que ele fez antes? Passou no parque, ele não respira bem, ficou 2 horas meio azul e apagou. Então, assim, foi todo o histórico. Bom, e as questões neurológicas? Neurológica, a mais comum que tem, né? Eles. Como é que fala? Água na cabeça lá, esqueci agora. Hidrocefalia. Né? Que a gente consegue ver de bebê, já consegue diagnosticar, e aí com a hidrocefalia você acaba tendo a epilepsia. Né? Mas eles sobrevivem com a hidrocefalia? Tem vida normal? Normal não. Mas vive. Eu tive um cabeção outro dia, que nasceu. Dá dó. Eu não consigo sacrificar um filhotinho. Eu fui com ele até onde deu. Mas costuma ter qual a sobrevida disso? Então, desses daí nenhuma, porque aí você imagina que era uma hidrocefalia. Não é que é uma hidrocefalia que tipo, tinha um líquidozinho. Às vezes você tem uma hidrocefalia quando ele é bebê, por volta lá de 2, 3 meses. E depois passa. Passa. Só que aí você começa a ter problemas epiléticos lá na frente. Aí quando você vai ver, ele tem uma hidrocefalia. Então um causou o outro, mas são as epilepsias, né? Sistema mais epilepsia mesmo. Então não é câncer, tão comum, né? a hidrocefalia não é tão comum. A hidrocefalia não. A perceptiva você vê na hora. Uhum. Você vê que é uma cabeça totalmente de ET. E os cânceres, quais são os mais... Linfoma, comuns? né? Linfoma é o mais
Que é uma coisa, por exemplo, eu tive um cão chamado Hank, tem até uma foto dele aí depois, que foi um dos cães que mais me encantou. Foi meu primeiro desafio, assim, porque ele veio dos Estados Unidos e eu falei, pai, não sei porque esse cara tá vendendo esse cachorro. Ele é limpo dos exames, a cabeça é uma das cabeças mais lindas que eu já vi na vida, e por esse preço, eu paguei na época, acho que foi 6 ou 7 mil dólares. Qual o problema que veio junto? Calma. Então, assim, 6, 7 mil dólares. Eu falei, pô, pai, Bulldog naquela época você não comprava por menos de 20. Tá? Ele falou, Caco, vai ver o cachorro. Isso foi uma quinta-feira, segunda eu estava em Atlanta, quarta eu estava em São Paulo, com o cachorro. Beleza. E eu lá, com o cachorro, tal, não sei o quê, Bom, pôs na caixa, naquela época podia vir na cargo ainda, veio na cargo. Chegou aqui, beleza. Soltei o cachorro, peguei o cachorro, soltei e tal, não sei o quê. Quando eu fui ver, falei, nossa, pai, cheiro. O cachorro se cagou, literalmente. Se defecou inteiro. Alguma coisa está errada. Na caixa? Não. Porque eu tirei ele da caixa e vim com ele na guia para soltar no pátio ali em cima. Soltei ele, comecei a sentir um cheiro estranho. Falei, beleza. Aí ele saiu, fez xixi, cocô, tal, não sei o quê. Tava tranquilo, tava um tempo frio. Beleza. Botou no canil. Bom. Abre o canil, cadê o cachorro? Ele não saía. Aí você ia lá e ele voltava. Tem alguma coisa errada. Aí você pegava, eu falei, pega uma fêmea. Peguei uma fêmea e joguei ele na... Aí ele ficou todo. Mas assim, não querendo montar, mas serelepe e tal, não sei o que, não sei o que. Falei, vai ter alguma coisa errada. Beleza. Aí chamei uma funcionária. Ele foi com a funcionária. Falei, cara, o problema é com o homem. Tenho certeza que aquele cara batia nesse cachorro. Pra você ter ideia, eu sentava na baia e ficava 2 horas. 2 horas. Sentado na baia, sem me mexer, pra ele vir. Aí ele vinha, cheirava, tal. Você não podia fazer um movimento. Qualquer movimento que você fazia, ele assustava. E aí eu pegava e fazia pra funcionária. Senta lá, faz o que eu fiz. Ela sentava e ele vinha voando, brincar. Foi, o problema é com o homem. Vamos tirar o trauma. E pra tirar o trauma. Cara, foram 2 anos. Mas o que tem a ver o cheiro de fezes? Ele se cagou inteiro de medo. Ah, de medo. Então, assim, ele com o homem era muito complicado. Ele não mordia, nunca foi agressivo, nada. Mas ele, cara, você punha a guia nele e ele ia pra tua cara. Eu falei, que cara, isso aqui... Então, assim, foi um desafio meu. Imagina, que era um cachorro de pista. Né? Os filhos dele, nenhum é assim. Nenhum. Mas ele não foi um mau cachorro de pista. Aí vem as táticas de pista. Né? Porque, pô, os headers, os árbitros, então, todo mundo no ambiente bem masculino. Exato. Se você olhar todas as fotos dele de exposição, ele tá com medo. Assim, do jeitão. Tem foto dele aí? Vamos procurar. É uma cabeça. Ah, ele aí. Esse. Bonito. Então, assim, bonito, são coisas que esse você vê... Esse é o típico bulldog, né? Então você vê narina bem aberta, olhos negros, orelha bem colocada, sem excesso de... Ele ainda tem um pouquinho de ruga mais na testa. Ele é bonito, mas a ruga não passa o nariz. Aí ele tinha qual idade? Aí ele já tava com... Essa foto é de 2. Bonita, hein? Aí já tava com 5, 4 para 5. Sabe o que a gente não falou das cores, né? Vamos falar. Tem aí, eu trouxe uma fotinha, o que pode e o que não pode. Tá. Vamos ver então. E esse branco, essa quantidade de branco tá pode, ok? Tudo. Pode ser inteiro branco. Pode ser inteiro branco. Pode. Sendo pigmentado aí, ó. E aí que eu falo do layback da cabeça. Da cabeça. Né? Então, assim, as pessoas falam assim, Caco, pode aparecer o dentinho? Olha a foto ali, ó, pode? O que você não pode é ter os caninos para fora. Tá. Esse problematismo aí, quando a gente sabe que ele passa do limite? Quando o canino extravasa o lábio. Entendi. Né? Aí fica tipo 1, 2 centímetros. Não, fica muito evidente. Né? Ali, então, ó, ali exatamente, aí tem mostrando. O canino já passou. O que a gente pode entender aqui, ó. Vamos ver. Isso aqui é um crânio. Né? Então, olha como isso aqui... Puxa o microfone para lá. Ups. Olha aqui, ó. Vocês verem que ele é apontado para onde? Lá para trás. Sim. O que você pega na maioria dos prognatas que você vê na rua em excesso, ele é apontado para frente. Então esse crânio aí, esse é um crânio correto. Com o canino para frente ali, esse canino não estaria a mostra, estaria com aquela cabeça lá de cima. Isso, exatamente na cabeça de cima. Sim. Tá? Então, assim, muito juiz no Brasil, quando via os incisivos,
né? Já. Já punia. E falava, meu, não tá errado. Né? Errado é os caninão para fora. Então, E aqui... aí é o que a gente fala, que é a cara de ursinho, que é a cara bolacha, que você vê que não tem lábio. Sim. Você vê, olha como muda a expressão. Da comissura labial muda tudo, né? Muda tudo. A boca tem que ser Em U. em U. O mais não em U V. possível. Em V, você vai pegar um pouco, né? Um pouco em V. No Brasil tem bastante, porque todo mundo quer essa cara de ursinho, não quer essa cara de bravo. Não, se o cara faz pra comercialmente é uma coisa. Se o cara faz pra manter o padrão da raça... é Só outra que aí coisa. acaba a raça, né? É. Mas é o que acontece, né? Que é o que eu vou mostrar depois, se tiver a foto das cores. Aí posição de olho, tudo direitinho. O olho tem que Qual estar... que é o ideal? O correto é aquele lá Ali em em cima. cima. É. Esse Bem na aqui, linha da então, trufa. são Não as pode faltas. ser meio Chinês, caído, em amêndoa, essas coisas não. Tem que ser redondo. Redondo meio e na que altura, do na nariz. linha do nariz. E o olho é Da sempre trufa. escuro? Do mais escuro possível. Tá. Na trufa ali, né? Então esses bulldogs que de vez em quando aparecem aí com o olho verde e tal, não é legal. Não. Hoje em dia, Heterocromia, que é um olho azul e o outro preto, ou os dois azul, tudo eles são recessivos, né? Então, eu até pergunto, nasceu um? E nasce, gente. Falar que eu crio só cachorro. Não, às vezes nasce. Aparece. Então, mas são cachorros que a gente doa. Né? E já avisa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E aí com a cabeça boa. Vamos lá, cabeça boa lá em cima. Lá em cima. Né? 1:3. Então você vê o tamanho da trufa. Opa. Aí boa, garoto. Tá vendo lá? Ó? Certinha, longa. Aí você começa. As quadradas. Então, aqui você. 1:3, explica para as pessoas. Do lábio, a trufa é 1. 2, 3. E aí da trufa até o meio da Até o cabeça. meio da ali, cabeça. Da testa, ali, fim da testa, Isso. é 3. 3. E aí você pega as faltas, né? Sobe um pouquinho a imagem para mim, por favor. Isso. Então vamos lá. Então vamos lá. Qual que é a cara que todo brasileiro gosta? Aquela ali. A nose, que a gente fala. Quando você pega o nose, olha a grande diferença da posição da narina, que ela tá para frente e não tá 45. Sim. Então você imagina assim, esse cachorro, tá vendo que a boca já tá engordada para trás, já tá empurrada para trás? Então assim, esse cachorro provavelmente não vai respirar bem, não vai comer bem, porque não tem, a cabeça diminui, engole, né? Então são coisas... Essa daqui é a cabeça mais americana, que tem muita ruga. Você já consegue Mais ver de pug, lado, né? mais apugizada. O dish face em excesso, né? Então assim, que é o prato de disco, eu vi pouco na minha vida, para te falar a verdade, tá? Não vi muito, não. Mas essas faltas são desqualificantes? Não. É esse que dá. As faltas desqualificantes no Bulldog é cauda em bandeira, anuro... Sem que eu rabo? nunca- Calma, pra galera saber assim. rabo de bandeira é quando eles têm uma cauda E levantada. anuro é sem cauda. É sem cauda, isso. Pode baixar mais um pouquinho? Isso. Então é o que a gente fala, tá vendo? Vira tudo carinha de ursinho. Sim. Tá? Tá errado, né? Olha aqui, ó, o disface, como o olho fica muito acima da trufa. Né? Então são caras que você descaracteriza um bulldog, né? No padrão da raça. Então, tende a ter mais problema? Tende. Tem mais ruga, dá problema de pé, tem que limpar mais, não respira. Então, tudo vai de acordo. O que a gente quer explicar para as pessoas é que o mundo hoje está tudo mudado. E todo mundo quer alguma coisa diferente. Não tô querendo Bulldog Merle? Então... Não, mas tem. Pelo tem, longo. Tem. Então, eu mas acho o que Dog tem. Merle é um problemão, né? Tem pelado hoje. Então, Pelado? pelado. Tá na moda os pelados. Pelado. Tô me 20 sentindo- mil dólares, quer? Não. Obrigado. Tá na Pelado. moda os pelados agora. Que isso, cara? Pelado Merle existe agora também? Não, pelado Merle não tem como, né? Como é que vai ter pelado Merle? Merle. Ah, não sei. Eu não entendo nem as cores direito. Pra mim, cachorro é Tá na branco, moda, tá na tigrado, moda. Mas o que o vermelho. cara fez pra ter um Merle no Bulldog? O que ele misturou com o Misturou quê? alguma coisa. Um Passé? O que o cara fez? Não sei. Nossa. Eles estão Mas botando eu vou- Merle em tudo. Então pega uma raça parecida e coloca. né? Não, olha, Bulldog Tem inglês... o Bully, por exemplo. Tem Bully Merle. Então, Bulldog inglês eu nunca peguei Merle. Não vai pegar. Eu já vi foto. Mas já vai ver. francês é assim... Direto, modinha. virou moda. Mas antigamente, né? 5 anos atrás, a moda era bulldog francês, tá falando? Era bulldog peludo. O francês peludo. Só que o peludo, se eu não me engano, é uma mutação genética. Ele é 100% bulldog francês.
Só que é uma mutação. Não é aceita, mas é uma mutação. Os caras usam. Merle não tem como. Merle alguém colocou É uma alguma mutação coisa. que não aceita no padrão, mas que no mercado É muito triplica aceito. o valor do filhote. É, a mesma coisa do o olho verde ou azul. O pessoal pede, o pessoal quer. Os caras estão querendo exotizar muito, muito, né? Exoticizar muito isso aí. Exoticar tudo. É. Né? Tem um quadrinho de cores, acho que eu trouxe Ah, vocês aí. vai passando todas aí, agora vamos entrar na... Aí. Ah lá, esse? então, esse é o que pode e o que não pode, né? Tá. Então, o que a gente aceita é o branco inteiro, o bege, né? O vermelho. Aí o vermelho você tem várias cores de Não, vermelho. você tem do Brindle, Você tá tem o perto tigrado. do Merle. É que tigrado você vai ter a variação do tigrado, Sim, né? sim. E o pied que é o com manchas. Então pode ser todas essas daí. Não tem preto Aqui- e branco? Ah, obrigado, não. Não? Aqui, não pode. Tem que ser tigrado. Aqui existem os dark brindles, que são os tigrados Escuro. bem escuros, Ah. que tem um público que adora eles. Tipo aquele, como é que chama lá? Pid? O pied, Pied não tem com preto, né? não, é tigrado. Não pode ter preto. Tá? Que louco. E aí as cores indesejáveis, que é o lilac, o blue, Deve o ser as que preto, mais o valem chocolate, hoje. o merle e o tan. Ah, mas já tem, então nasce já o Dog Merle. Já fizeram, né? Não, misturaram. Ah, não é que misturaram. nasceu. A tua criação nunca nasceu. Não existe merle. Mas como é que você botou ali? Não. Porque isso- hoje os caras fabricam isso aí. Então, Eles então- misturam alguma coisa com alguma coisa que dá. E aquele tan também não pode? Não. Essa é a cor do Old English que veio com eles. Era É, preto. eu não lembro. Só o Merle, mas em inglês eu não peguei acho que nenhuma dessas aí. Ainda não. Então, Ainda ó, não. Olha lá. Olho claro já. Olho claro já É? peguei. Então esse é o pessoal da Argentina está fazendo um trabalho bem pesado em cima da... Isso aqui não pode. Não, isso aqui não pode. Então você vem ali... Cores de. Isso aí é. Agora, se você perguntar pra mim que cor é isso aí, eu já não sei. A única coisa é, ali tem blue, Tem blue, aquele tem lá, Merle. Merle. Olha o Merle ali, ó. É. Aqui é Lilás. tri, black, porque aí vira tri, black, Merle, Aquilo lilac. lá é um Merle eu não Tan, entendo, meu. cara. Eu não entendo. Eu não entendo. Esses aí valem muito mais. Não, eu tenho dó deles, na verdade, né? Olha a diferença. Aqui você consegue ver, ó. Isso aqui respira. Não. Olha o tamanho daquela narina. Ah. Então, assim, são coisas que prejudicam a raça. Volta uma foto, por favor. Quando você fala da ruga passar o narina, é isso aqui, né? Não, acho que mais ainda? É mais ainda. Eu vou ver se eu acho uma aqui, peraí. É uma ruga que vai tampar. Não, passa. Passa, Fecha? passa. Fecha, chega a fechar. Caramba. Aqui o cara vai botar o pregador aqui. Literalmente. Tipo, dá vontade de você pegar uma linha, pega uma linha assim e pendura aqui. Assim. Sabe que nem o pessoal faz nas orelhas dos cachorros? Sim, eu tava pensando nisso. Os caras Os fazem. Basset House lá. Puxa aqui e é. faz assim. Caraca. Pode pôr a Faz uma próxima. chuquinha com a prega nasal. Ah, essa aí dá pra entender bem. Então, ó. Os que O podem, bege não com podem. branco Não, olha assim, pode. né? O Pode. Merle não. O vermelho e branco pode. Black and tan não. Não. Blue Blue, não. white não. White sim. pode. Chocolate Tri chocolate não. O Brindle. Brindle, olha o Brindle como... Né? Eu gosto do Brindle, eu sou Eu acho apaixonado. legal também. Aí você tem o Black, pode subir um pouquinho. Eu gosto desse faun aí. ó. Preto. Pra mim é a pior cor. Parece cor de burro quando foge. Mas é bege, né? É o beijinho. É. Aí você tem o branco com fon, que tem mais branco do que o vermelho. Aí você tem o fon inteiro, né? Então chocolate com branco também não. Black tree também não. Chocolate inteiro também não. O red, e aí no red você tem duas versões, você tem o vermelho e o smut, que é permitido. O smut é ele com a cara preta, que parece um bull mastiff. Parece Sim. um dog de Bordeaux Não. com focinho preto. Ah, Com nunca focinho. vi. É. Dog de Bordeaux de bolsinho preto eu nunca vi. É, tem a máscara vermelha ou a preta. Ah, então com a máscara preta. Preta Máscara pareceria. preta pode. Agora o lilac também não. Né? Você perguntou da dobra, aumenta um pouquinho aquela do canto ali, ó. Ó, dobra na Ah, segunda. é bem maior Agora mesmo. você vai- você Tá, vai- isso é você que vai- seria uma falta... É. Isso, puxa essa aqui, aí, ali, ó. Daqui a pouco ele vai crescer, essa dobra vai passar o Mas nariz. esquece, isso aí já não respira daqui 2 meses. Caramba. Mas é muita coisa mesmo, né? Muita Tem coisa. mais foto aí? Muito. Não lembro o que eu fiz, acho que. Acho que é mais ou menos isso aí que eu tinha mandado pra você. Isso aqui é uma coisa que a gente briga hoje com essas fotos, com essas cores. Na verdade, era fazer uma brincadeira com vocês, porque o vale, mas já entrou direto o X. Já foi o que... É, tá. Mas aqui, ó, volta aqui, baixa um pouquinho, ó, do chocolate também, ó o tamanho da ruga. ruga. Você já não.
Você vê que primeiro ele perde a expressão. Né? Ele já não tem a expressão do Bulldog. Tem a expressão do quê? De um Shar-Pei. Sim, é verdade. Lembra o Shar-Pei? Bulldog é Shar-Pei? Não. Então, é uma coisa que a gente briga. Isso aí, briga quais, com quais coisa. são os ancestrais da raça do Bulldog? Puta, assim, ele vem do... Qual que era o nome daquilo? Pera, não tem. Que é, né? Da onde vem esse negócio do cachorro com essa cara chata? Quer ver? Louco, né? Eu tinha puxado. Não, mas um mastife tibetano, né? É descendente do Alão. O que é o Alão? Quem é o Alão? É, então, agora que eu preciso ver. Chama o Alão. Bom, mas vamos começar a falar das coisas boas. Vai. Parece que a gente está fazendo um episódio para massacrar os Não, Bulldogs. mas a gente, é interessante o povo saber. Gente, eu sou o cara que mais ama o Bulldog. Sim. É minha raça, é meu coração. Não, mas, Tem tatuado em tudo quanto é lugar. Mas você falou uma coisa super E eles vivem interessante. 10 anos no Ah, então a mínimo, média- né? A média eu diria assim, é o que eu tava falando a média de 8 a 12. De 8 a 12. E passou dos 10 todo dia é dia. Tá. Por que eu falo isso, passou de 10 todo dia é dia? Eu já cansei de ter cachorro de 10 anos que acabou de fazer o check-up e não tem nada, dá 2 dias, Entendi. se despede. Mas você falou uma coisa que chama muita atenção e é verdade, a gente vê um isso pouco na d'água, prática. Né? É muito comum a gente ver as famílias que já tiveram um Bulldog, são apaixonadas, o Bulldog dá trabalho, tem todas essas questões das doenças, e quando ela se recupera do luto e pensa em outro cachorro, volta a ter Bulldog. E tem famílias que eu atendo que tem Bulldog a vida inteira, tendo problemas, tendo questões, nunca é tão tranquilo, e o cara continua no Bulldog. Por que isso acontece, cara? Quais são as coisas boas do Bulldog? Então vamos lá. Só falando da fase do luto que acontece muito, então assim, o luto tem duas fases, ou ele é rápido, ou ele é muito demorado no Bulldog. Então assim, ou a pessoa não consegue ficar sem o cachorro, tem cara que enterrou o cachorro de manhã e no dia seguinte está no canil. Já pega outro. E tem gente que fala, cara, eu sofri tanto, deu muito trabalho no final, preciso de um tempo, não sei o quê. Por que que eles Mas voltam... ambos vão voltar a ter cachorro, vão voltar a ter Bulldog. Ambos vão voltar a ter um cachorro, né? Então, eu vou dar um exemplo. O dono da almofada que morreu. Aí ele falou, cara, puta, eu não... tava com filho e tal, mas eu quero ter um cachorro. Eu falei, pega outra raça, não tem problema. Você não vai deixar de ser meu amigo, ele vai comprar outra raça. Aí comprou um Lhasa. Lhasa não, Shih Tzu. Aí não gostou do comportamento. Adoro o Shih Tzu, fica pra cima e pra baixo com o Shih Tzu, não sei o quê. Não tem uma vez que ele não liga e pergunta dos Bulldog. Tá lá. E ele falou, Caco, agora quando as crianças estiverem mais velhas eu vou pegar outra. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, Caco, você sabe, tem casa. Ele é diferente. Eu já não era masoquista. Não é. Tipo, não acho que seja isso, Dan, mas eu digo tem assim. o cara que gosta de. Eu conheço motoqueiro que detesta Harley. E tem o cara que vai ter Harley a vida inteira, com tudo que os motoqueiros de moto esportiva falam mal das Harley, entendeu? Exato. O cara acha Mas que é um assim- estilo de vida, que é um tipo de cachorro que ele curte, né? Exato. Porque o que acontece? Do mesmo jeito que ele dá trabalho, cara, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele gosta de ficar sentado do teu lado, ele te enche o saco. Então, assim, é diferente. Por exemplo, eu tenho eu tenho Terrier agora. Cara, é totalmente diferente. Sim. Totalmente E diferente. todos os cães têm coisas que a gente adora, né? Coisas que a gente fala, putz, que penteiro. Exato. E Então- às vezes você se adapta mais com aquele tipo de cachorro mesmo. Então, por exemplo, eu tenho o cara do quê? Mais de Bulldog e de Norwich Terrier? Muito mais de Bulldog. É. Doutor Herculano, falecido, que foi que me vendeu meu primeiro Bulldog, cara, você olhava pra cara dele, você não sabia quem era o cachorro. Se era ele ou o Bulldog. Caco, como você... Ele falava assim, pô, juro por Deus, o doutor Herculano foi um cara que, pra mim, foi uma referência enorme. Né? E vocês têm conselho da raça, departamento da raça? Como Tem o conselho da Como é que raça. funciona no nível CBKC a criação e a organização da raça? É complicado, né? Mas vamos lá. Tem o Conselho da Raça, que lá tem o Carlos, que é um juiz, criador, já foi, não sei se cria ainda, mas já foi criador, está na presença do Conselho. No Rio. Ele é carioca, está no Rio. Eu acho que eu conheci ele. Conheci ele numa exposição em Santiago. É? Ele não é jovem, né? É um pouco mais velho que eu.
Então é o Carlos, que hoje é o presidente do conselho. E aí tem a Abra Tá Bull. naquelas lives da CBKC. Da CBKC, isso, ele mesmo. É ele mesmo. Então, assim, ele é o presidente do conselho e, e a Abrabu, que é a Associação Brasileira do Bulldog. Né? Associação Brasileira do Bulldog inglês. Hoje, a Abrabu, a gente tenta retomar a força dos criadores. Porque a raça bateram muito na raça. E aí você fala veterinário. Mas vão bater mais ainda com essas novas... É que aconteceu, isso aí explodiu faz uns 10 anos já. Hoje já está bem... Mas não tem país que está proibindo esse tipo de raça? Então, mas eles estão proibindo todos os braquicefálicos. Aí você vai encontrar Bulldog, Pug, Bulldog francês, Boston, estão proibindo isso aí. E aí é vou te uma fazer... briga... Na Holanda proibiram, né? Na Holanda estão tentando. Na verdade, assim, proibiram... Na Holanda não, na Suíça proibiram. Então, e aí já tentaram reverter. Só que para mim isso é pior. Então, O mercado negro vai vir aí, né? Exato. Sim, mas eu vou te fazer duas perguntas desconfortáveis, tá? A primeira é justamente isso. O que você tem a dizer para as pessoas que querem proibir a raça ou que acham que é um absurdo, já que eles não cruzam naturalmente, eles nem deveriam existir, tá? Eu fiz uma pergunta parecida com essa naquele outro episódio que a gente fez de reprodução, né? Então essa é a primeira. Bom, depois eu faço a próxima. Assim, ó, o fato deles não reproduzirem sozinhos é uma lenda. Eles conseguem. Tá. O problema é que eles cansam e sofrem com isso. Mas falar que um bulldog não cruza é mentira. Esse é o primeiro mito. Okay. A gente usa o fator inseminação artificial para não deixar eles chegarem em êxtase, porque eles são todos... Imagina o macho é maior que a fêmea. Ela é pequenininha. Ele sobe em cima dela, ele sobe na cabeça, ele sobe atrás, ele não acerta o buraco, fica lá 2 horas, cansa, não sei o quê. A fêmea machuca a fêmea. Então, assim, algumas coisas nesse sentido. Tá? Mas o pessoal que tá falando assim, pô, mas você não respira. Calma. Então, cesariana, no canil é eletiva. Tá. Eu não espero nem entrar em trabalho. A gente já tem todo o cronograma, então já é eletivo. Por esses 2 fatores, o pessoal está tentando fazer... já que não faz nem isso, para que tem a raça? Então essa é uma frente. E a questão da respiração. A outra frente é a questão da respiração. Né? Não respira, não caminha, não tem exercício, para que tem? Porque todo cão tem uma função, teoricamente. Né? Então, por isso eles estão tentando bloquear. O que acontece? Se a gente que é criador, formador de opinião, não defender a raça, eu digo não defender, é assim, eu não posso criar cachorro com narina fechada, eu não posso criar cachorro com problema na coluna, eu não posso criar isso. Você tem um melhoramento animal. Quando você tem uma raça que chegou numa ascensão, que foi Bulldog inglês, Bulldog francês até hoje, se não for a primeira, é a segunda de registro nos Estados Unidos. E a primeira de registro aqui. Então você vai falar que a raça aqui não está estourada? Tá. Então você começa a ter muito mais problema. Mas assim, você tem mais problema porque você tem mais? Sim. Entendeu? É porque tem mais. É porque tem mais. Lógico. Então, O carro assim, que e mais outra... fabrica é o carro que mais atropela. Exato. Então, assim, tem isso. E outro fator é a criação de fundo de quintal. Eu digo de fundo de quintal, gente, pelo amor de Deus. A pessoa chega lá e fala, ai, Caco, olha como ele é lindo. E eu falo, meu Deus do céu. Ela não consegue ver que o cachorro... Ela não consegue ver. E também não faz os exames genéticos, é casada com o outro. Exato. Mas nesse caso, esses caras de fundo de quintal estão usando inseminação artificial ou fazem monta natural? Entra no Google aí, inseminação artificial, você aprende. Entra no YouTube. Então, assim, hoje as pessoas aprendem tudo. Né? É o que eu falo para a Silvia. Vou dar um exemplo clássico da inseminação de vídeo que a gente faz. Custa R$1.800 para fazer. Certo? Mas para quê? Se eu posso fazer uma intrauterina anestesiando o animal por R$600. Mas o cara não pensa na saúde e bem-estar do cachorro. O cara está pensando no bolso dele. Isso já é um erro. Então as pessoas não procuram hoje o que é melhor para o cão. Quem procura o melhor para o cão é o tutor. O tutor que tem 1 ou 2, às vezes ele vai gastar o que tiver que gastar para aquele cachorro. Esses criadores não gastam. Sim. É real, é uma coisa que machuca para a gente. Proibições de tendências
vontade, né, de proibir a raça, a FCA se posiciona, tenta defender a criação? Por exemplo, na Holanda, entrou em algum embate lá? Não. Não? Fica quietinha? Estão se mexendo, mas assim, você não vê estardalhaço. Entendeu? É complicado. Mas você acha que essa raça tem chance de ser proibida internacionalmente? Se proibir, piora. Se proibir, o mercado negro vem babando. Babando. Porque é uma raça extrema. São duas raças extremas, principalmente Bulldog inglês e Bulldog francês, são duas raças extremamente populares. Hoje está em queda, hoje está em baixa, vamos dizer mas assim. no mundo talvez não esteja, né? Não, no mundo também está um pouco, mas eu digo assim, por mais que esteja em baixa... É popular. Sabe quem está voltando agora com tudo? Os Poodle. Sim. Mas é uma raça que deveria mesmo. Então, mas só que o Poodle sumiu. Sim. Porque é modinha. Mas é uma excelente raça. Sim. Excelente raça. Tive Poodle. Então, assim, Os caras vão fazer Bulldog e Doodle? Eles usam. Eles usam. Imagina Se você que vai ficar. Tem a Sociedade Americana dos Híbridos lá, tudo. Você tem a lista de que eles já fizeram. Bulldog com... Imagina um Bulldog com Beagle. Nossa. O demônio. Põe no apartamento, imagina. Nossa, um Bulldog que consegue correr pra lá e pra cá. que come tudo. Bulldog com uiva ainda. Imagina. Foi bom você falar do uivo. Só uma coisa, você falou de uivo. Você falou de uivo, eu ia comentar. Eles não são de uivar, tá? Mas fêmea no cio pode uivar. Normal, né? E latidos? Como que é? Uou. Não, mas late muito, late... Não, pouco. Tranquilo, Fêmea né? late mais. Fêmea late mais. E normalmente são latidos de alerta. Normalmente ele não avisa quando vai morder. Ele é rápido. E quando você... Não, mas latido pra chamar atenção. Sabe aquele cachorro que quer interagir e fica... É mais choro. Mais... Quando a gente conversou sobre castração, vocês falaram que os cães maiores deveriam ou não ser castrados mais tarde. Eles não são nem pequenos nem grandes, são os cães médios. Mas são pesados. São pesados. Então você recomenda castrar... Quando... Mínimo, 1 ano. Tá, mas aí entra justamente a segunda pergunta desconfortável que eu ia fazer. Aliás, esse episódio, o pessoal que está em casa de reprodução... Puta, vale muito a pena assistir, né? Sobre castração, foi muito legal. Vale muito a pena assistir, foi muito bom mesmo. Nesse episódio você falou, então, que o ideal seria castrar, como você falou agora, depois de 1 ano, né? A partir de 1 ano, no mínimo. Você fala da macho ou da fêmea? A fêmea só depois de 3 meses depois do primeiro cio. Ou seja, ela vai ter ela vai ter o primeiro cio, aí depois de 3 meses... 3 meses depois do primeiro cio. Então tipo 1 ano, mas depois de 1 ano, tudo pro macho, vai dar depois de 1 ano, isso aí. Tá bom, tá. Então, depois de 1 ano. Mas... A gente acabou de falar das questões comportamentais do Bulldog e das dificuldades de marcar território, de ser um cachorro folgado, um cachorro que testa, que ganha peso também. Ainda assim, aí acho que entra num ponto, porque do ponto de vista de comportamento, talvez fosse mais fácil ter um Bulldog castrado mais cedo. Do outro ponto de vista da reprodução, você falar que o ideal seria castrar depois. Como é que fica nisso? Mas isso a gente consegue hoje. Então, hoje, você tem um implante... que você usa um hormônio, que você vai castrar ele quimicamente por um período. Certo. Então, assim, quando você utiliza esse hormônio, ele vai ter um momento que ele vai ficar um pouco mais agitado. No primeiro mês é esperado, até de 4 a 6 semanas é esperado. Nos casos que eu fiz, não tive. Assim, Caco, ele ficou só comeu umas 2 coisas a mais aqui, mas depois parou. Tá. E aí você consegue acompanhar esse crescimento, na fase de crescimento, como ele vai ficar castrado. Porque o Bulldog tem tendência muito à obesidade. Sim. E à lerdeza. Então, às vezes, quando você castra ele de uma vez, principalmente em fêmea, ela vira uma bolinha em questão de meses, né? Então, na fêmea, é uma coisa. Nos machos, no caso de marcação de território, tudo, a gente tem visto com o hormônio, você consegue retardar. Mas as pessoas não vão usar esse hormônio. Vamos falar na vida real. Isso é uma coisa nova que 1% está usando. Os outros 99%. Qual que seria a dica? Castra quando? Depois de 1 ano. Não, a castração é depois de 1 ano. Ele perguntou se tem uma solução para um cachorro de 6 meses que está enchendo o saco. E aí esse hormônio é o quê? A aplicação? Como é um implante. Você coloca... É uma injeção. Uma única vez. Uma única vez. Dura meses. Custa em torno de R$1.000. E dura meses, é isso? Dura 7 meses. 7 meses. Na verdade dura 6. A gente começou a ver alguma diferença dele querer voltar a ser... Porque assim, ele é periódico.
Então, assim, na Europa ele é usado há mais de 15 anos. Tá. Então, se você usa ele hoje, na Europa tem muito mais trabalho. Então, por exemplo, tem 2 cães que estão se pegando no canil. Sim, 2 cães de matilha. Jovens. O cara pôs num só. Porque ele precisava usar o outro na criação. Pararam de brigar. Aí, então, assim, são coisas que dá para usar. E pode começar a usar desde filhotinho? Tem uma Pode idade usar mínima? no mínimo 6 meses. 6 meses. É. A partir que é quando começa a Que é dar quando problema, começa a dar o né? pau. Né? E aí, assim, o que a gente tem visto? Menos marcação, ganho de peso, que aí tem que tomar muito cuidado. Né? Sim. E alteração comportamental de velho. Do tipo, ficar bem mais calmo. Como um castrado. Tá. E, vamos supor, se uma pessoa fala assim, eu quero ter 2 bulldogs. Tem um macho e uma fêmea. Um casal. Ou 2 machos. Não, fêmea não. Difícil. Só se pegar pequenininha. E uma aceitar a outra. O grande problema de fêmea que eu vejo, o fato delas serem territorialistas. Então, por exemplo, se você levar 2 fêmeas pequenininhas, beleza. Fizer a adaptação bonitinho, botar ordem no chiqueiro lá, bota você aqui, você ali, blá, 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 você consegue. Snow e Aska, pode procurar aí no Instagram. São 2 cachorros nossos. Vivem super bem, não são castrados e vivem numa boa. 2 machos. O macho vai aceitar o outro numa boa no começo, o filhote. Então depois, você não vai ter tanto problema. Porque se você levar de filhote. Uma coisa é você pegar 2 adultos e colocar junto. Aí pode acontecer alguma coisa. Mas os 2 machos, se um é mais velho e o outro foi criado junto, ele vai respeitar um pouco. Difícil ele querer peitar o outro. Né? Porque vai peitar com 6 meses, o outro é muito maior. Vai Com dar 6 um meses. cacete nele e vai prender. Acabou, exato. Então, agora, Caco, eu já tenho um bulldog e quero o meu segundo. Então, vamos lá. Se você tem uma fêmea em casa que é um macho, você não vai ter problema nenhum. 0. O filhote vai entrar, ela vai dar 2 pegadas no filhote que nunca mais. E não de matar. Eu nunca vi matar, mas vai pegar lá e vai, oxe, pro seu canto. Acabou. O macho vai sempre respeitar ela. Ponto. Quando você tem um macho e vai introduzir uma fêmea, isso dá trabalho. Essas mulheres. Isso dá trabalho. Porque elas são chatas. Elas não param quietas. Ele vai dar bronca. Ele não quer machucar, mas eles ficam... Então, assim, com a fêmea é um pouco mais complicado. Tá? Então, aconteceu um caso recente. A mulher chegou e falou, o que eu faço? Eu falei, joga ela lá. Deixa ela. Ela vai tomar 2 tapas na orelha, vai andando, vai atrás. A única coisa que eu quero é que você não se intrometa nessa confusão. Deixa. Ele não vai matar a cachorro. Tá bom. O que ela fez? Se meteu. Não, ela entrou, Então, sentou, ficou com a cachorrinha no colo e querendo mostrar pra ele. piorou tudo. Piorou não. Aí ela largou E a cachorra, viabilizou. o cachorro foi pra cima dela e ela teve que subir na máquina de lavar e pedir pra alguém pegar o cachorro, que não conseguia. Resultado, mandou o cachorro, pediu o Caco, pelo amor de Deus, falei, mas peraí, não tô entendendo, o problema não... Desculpa. Então assim, o problema não foi ela, o problema foi você. Eu falei, pior, você perdeu seu cachorro. Que agora ele vai se revoltar contra você. Resultado, a mulher não consegue pôr a mão no cachorro. Putz. Por quê? Porque não escutou. A gente fala para as pessoas, principalmente quando vai fazer a adaptação, escutar alguém com experiência na raça. Então, por exemplo, Border Collie, se pega muito pouco. Eventualmente, Bulldog, você deixou mais de 4 junto, começa a quebrar pau. Bulldog francês, então, eles se juntam para pegar um só. Sim, sim. São terríveis. O Border tem um problema aqui, às vezes tem um que pastoreia muito o outro. Que, tipo, aí começa a fazer tipo um bullying ali. Aí chega uma hora que pode rolar um pau. Entendeu? Sim, aí quando rola o pau, o pau é geral. Não, aí pode rolar, mas não é que é da raça, entendeu? Porque às vezes é excessivamente pastoreou, aí até que o outro não aguenta mais aquela pressão o dia inteiro e... Mas é mais uma discussão, não é? É o arranca-rabo, mas não é um mais, quebra-pau. Então, assim, eles têm muito disso. Então, eles são muito possessivos. Então, é aí que eu falo que desde bebê, se você fez aquele trabalho, ele sabe quem você é, tudo não sei o quê, ele não vai te encher o saco. Sim. Agora, a adaptação de uma fêmea, você já tem uma fêmea, colocar um macho, é muito mais simples
do que colocar um macho, uma fêmea quando tem um macho. Isso. Como que é o Bulldog com crianças? De boa. Tranquilo. Já um monte de foto pra você aí, assim. O que acontece? A pessoa, então, por exemplo, Dexter e Vanilla, que é um caso, que é a Fê e o André. O Dexter já tem 10. A Vanilla já tem 4, eles tiveram um neném agora. O que eu faço? A primeira coisa, pega o carrinho de neném e monta na sala. Primeira coisa. Como assim? Monta o carrinho na sala. Por quê? Porque eles são curiosos, eles vão querer ver o que tem lá dentro. Não tem nada lá dentro. Mas deixa. Foi. Tá bom. Hoje os cachorros levam a criança pra passear. Então, assim, existe uma adaptação que a gente fala pra fazer. Então, pega a roupa do neném, põe lá pra ele, deixa cheirar, deixa não sei o quê. Brinca com o cachorro, porque às vezes você tá tanto com a criança. E o Bulldog, ele é curioso. Ele vai não pra morder, mas ele quer saber o que é. Então, por exemplo, se você for visitar no canil com uma criança no colo, a primeira coisa que eu falo, ó, chão. Porque os cachorros ficam doidos pra ver o que tem no colo. E pôs a criança no chão, eles param, cara, é impressionante. Eles atropelam. Acidente, digo, mecânico, né? Mas, cara, de avançar, óbvio, tem casos que avançam? Tem, mas do que eu já vi, é muito mais de distúrbio de perder você para a criança, né? E aí, para ele entender isso, por isso que eu falo, tem que fazer um trabalho para ele entender. Isso daí, falou, calma, queridão, você é o meu cachorro, fica calmo, beleza? Do que ele querer matar uma criança. Entendeu? Fui claro mais ou menos Sim, isso aí, sim. Eu tenho uma curiosidade. No Brasil agora tem uma raça nova, que é o Bulldog campeiro, né? Bulldog campeiro, isso. Tem, Lá do sul. tem alguma coisa a ver com o Bulldog inglês? Tem, bem do bem. É uma coisa mestiça que está virou raça. Isso. E eles misturaram com o quê? Mínima ideia. Né? Bulldog campeiro é assim. Ele lembra o quê? O Bulldog americano? Bulldog mais o Scott, mais o magrinho. É legal o Bulldog campeiro, eu gosto dele. São mais altos, são grandes, são de trabalho, né? Eu gosto deles. Eu tenho visto falar, eu nunca convivi com um. Eu acho que deve ser uma raça rústica, né? Mas talvez mais simples de se lidar do que o Bulldog inglês. Talvez. Eles não têm tanta ruga na cara, são mais altos. Eu diria que é mais Um boxer. Não. Mas tem cara de Bulldog. Mas eles não são moloção, sabe assim, né? Bulldogão. São mais leves. Eu gosto. Eu não acho, E o nariz é mais pra frente, Acho que a gente pode só tentar fazer um resumo da parte comportamental. Você falou sociabilização, depois treinamento colocando limites desde cedo, mas do ponto de vista físico, de saúde, o que você acha que o dono pode fazer além de manter o Bulldog magro, né, no peso adequado? Tem alguma outra coisa que pode fazer para tentar aumentar a longevidade do Bulldog? Com relação ao temperamento? Não. Saúde. Em relação à saúde. Cara, saúde. Então vamos lá. Uma ração de boa qualidade. Tá. A necessidade que ele tiver. Então, por exemplo, se o cachorro tem uma hipersensibilidade alimentar, tem que dar ração X, tem que dar... Então, assim, ele estando em dia com a saúde, eu digo... se você perguntar para si, você vai até melhor para explicar isso. Mas, assim, se ele come bem e faz as fezes bem, é sinal que ele está bem. Né? Então, esse é o primeiro passo que eu falo para você. Bulldog, como é que eu sei que ele está ruim? Ele não come nada. Você não deu comida, não comeu. Deu pão, não pegou. Deu biscoito, não olhou, vai pro veterinário porque alguma coisa está errada com ele. Tá? Isso é uma coisa. De temperamento, só para finalizar isso aí. Agora, o que a gente pode fazer para a vida saudável dele? Primeiro, manutenção de peso. Sociabilidade, passeios. Então, assim, tudo isso... E tudo isso é junto, né? É junto. Sim. A mesma coisa. É o a peso mesma controlado coisa. com o passeio, socialização Porque também. se você mantém ele leve e ele não tem nenhuma doença hereditária, ele não vai ter problema articular. Se ele come bem, ele vai ser saudável. Se ele faz exercício, é sociável, ele não vai brigar. E não vai ser gordo. E não vai ser gordo. É meio que você vai juntando os pauzinhos. O que eu acho que tem que ser feito, isso vai uma dica para quem quiser ter um Bulldog. Você tem que ter tempo de cuidado. Então é tempo de escovação de pelo, cuidado, dente difícil, cara. Eu nunca trato assim. O dente que eles têm, às vezes, falamos de dente de boca, mas é hiperplasia gengival. Que aí tem que ser retirado com cirurgia, então não tem muito o que fazer.
Mas vamos lá. Os cuidados que você vai ter. Então, de manhã você vai ter que ter um tempo pro cachorro. Ele não deve ter os dentes muito grudadinhos um no outro, Não, né? não. São espaçados. Tudo então... espaçado. Então, assim, só voltando lá. Então, você tem que ter um tempo para cuidar dele, para escovar ele, para limpar as dobras. Ah, é todo dia? Não, não é todo dia. Mas você tem que ter esse tempo, põe na sua agenda. Então, de terça e sábado eu vou fazer isso. Sim. Entendeu? É um cachorro que tem essa demanda. Banhos. Cara, banho vai de acordo com o que vocês querem. Normalmente, por exemplo, no canil é a cada 2 semanas. E nenhum dos meus cachorros fede. Agora, tem gente que tem problema com cheiro, dá banho toda semana. Tudo bem, pode, não tem problema. Tá? Tem gente que dá uma vez por mês. Você acha que a ração de boa qualidade já é o suficiente ou precisa suplementar com alguma coisa? Depende da fase e depende do que você quer. Então, um cachorro de reprodução... Não, um cachorro para família, não, companhia. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo porque vai ganhar biscroque, vai ganhar biscoitinho, vai ganhar comidinha, a borda de pizza. A gente sabe, né? Os caras fazem isso. Ele vai olhar, você comendo pizza, ele olha, tá, tó. Então, assim, A cara de pidão que tem. tem, Né? eles ficam lá só olhando e a baba cair. E a partir de que idade você acha que vale a pena fazer exames com mais frequência? A gente recomenda, assim, os primeiros exames, para você ter uma conclusão, o cachorro chegou bem até 2 anos de idade, check-up. E aí, assim, anualmente, né, vai fazer a vacinação, já faz um check-up, para pegar, se pegar alguma coisa, pegar no início. Bulldog, normalmente, assim, os BOs que dão de filhote são articulares, que a gente tem pego muito, né? Que são essa fase dos 6 aos 12 meses, que é a fase da espoleta deles. Que aí dá problema articular, por causa, às vezes por excesso, às vezes por peso, às vezes por piso. Não, erro de manejo. Né? Erro de manejo. Então, algumas coisas você consegue prevenir aí. E as doenças tardias, o quanto mais cedo você descobrir. Esse é o basicão para a gente conseguir Anualmente concluir. faz os exames e tá de bom tamanho. Legal. Já faz a vacinação, faz o check-up geral e é tranquilo. Muito bom. Maravilha. Acho que é isso, né, Dan? Mais alguma coisa? Tem alguma Não. coisa que a gente não falou que você acha importante? Cara, o que a gente gosta quando a gente fala em Bulldog é a conscientização das pessoas. Esse é o principal. O cara que quer adquirir um Bulldog, ele procura onde? Primeiro, canis de referência. Aonde? Ele vai no Google e escreve canis de referência? Não, se eu colocar lá no Bulldog, bom, tudo bem, vai aparecer a gente. Mas eu digo assim, não puxando só para o meu lado. Não, os Mas entra na CBKC, entra até no Dog Show, mas entra na Abrabu, né? abrabu.com.br, tem lá os criadores listados. Converse com o criador, converse o tipo que você quer ter. Tenha paciência de esperar. Esse é o grande problema. Que a pessoa fala assim, ó, não vou ter agora. Tá para nascer uma ninhada que é mais ou menos o tipo que você quer. Quando você vai ver, o cara já comprou em um outro lugar que assim, cara, devia ter vendido, sabe? Assim, dá raiva. Mas, enfim. Pelo menos são pessoas que vão orientar vocês na raça. Sim. Né? Instagram hoje acaba com a gente. Com os criadores velhos. Mas você tem rede social, não tem? Então qual é a tua rede social? O canil é o @Fortland Bulldogs. E quanto custa um bom filhote? A partir de 6 mil. 6 mil até... Aí o céu é o limite. Isso é o limite. Tá, mas normalmente 6 mil você encontra um bom exemplar. Bom exemplar. Legal. De criador sério. Bem bom. É uma coisa que vale... pesquise. Né? Porque às vezes, por exemplo, você gosta do meu tipo de cachorro, o Dan já não gosta. Então, assim, ele prefere do vizinho, não tem problema. Desde seja um criador responsável, né? Um criador que vê saúde e não vê dinheiro. Então, aí acho que é o interessante. Então, para isso, a Abrabu tá aí, né? Ou no site da CBKC tem os cães lá que estão, né? Os criadores, tudo. Que aí é que eu acho que é mais legal. Eu acho que pelo menos você vai filtrar, né? Alguma coisa nesse sentido. Muito bom. Pessoal que está em casa... Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar lá que eu respondo todo mundo. E pessoal que está em casa, se vocês quiserem contar aí nos comentários as histórias de vocês com os Bulldogs, se vocês gostam da raça ou não deixem de comentar. Curtir o vídeo e, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Tem muita gente que assiste, gosta e acaba se esquecendo de se inscrever. Para a gente isso é muito importante, tá bom? Então, acho que é isso. Dan. Posso, rapidinho? Ah, esqueci. Boa. Dan, um para você,
Valeu, obrigado. Ó, Tá? bacana, bonito. Top, gostei. Gostoso. E bem você legal. vai ganhar a segunda caneca. Eu vou ganhar a segunda. O Dan vai te dar a caneca pela segunda vez. Tá bom. Caco, valeu, obrigado. Valeu, Foi ótimo. imagina, obrigado a Muito bom. vocês. Obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só Valeu, Dan. Pessoal de casa, obrigado. Nós. Valeu, até a próxima.